Senhoras e senhores, estamos. Não estamos ao vivo, estamos gravando, né? Ó a cabeça onde é que tá. Inclusive, hoje estamos até com um cenário novo. À noite a gente vai ter um episódio ao vivo e agora a gente tá adiantando e gravando esse episódio que vocês estão escutando agora. E é a primeira vez que a gente tá gravando com a cortina aberta. A gente já gravou durante o dia, mas hoje com a cortina aberta tá até. Tá um ar de boa tarde, né, Jorge Neto? A gente já gravou já durante o dia? Eu acho que a gente já pegou um dia durante o dia, não teve? Eu acho que não. Então é o primeiro episódio gravado durante o É o dia. É. primeiro E episódio ainda durante o com a dia. cortina aberta aí, ó. Tá claro, tá um ambiente iluminado hoje, né? Hoje não somos Olha só só, nós até, dois. até aqui, ó. Até aqui tem uma áurea, uma luz É, no Jorge Neto aí. Cara, estamos brilhando. que bacana. Vocês vão estar ouvindo esse episódio em meio a Tiroler Fest. Eu provavelmente vou estar alguns dias já sem dormir, correndo na organização deste evento maravilhoso. Por isso que vocês estão também. É um dos motivos, além das nossas agendas, que vocês estão vendo esse episódio gravado. Mas eu chegando aqui hoje para conhecer a nossa convidada e ela falar de investimento, cara, não tem como eu não ficar feliz. Aí, né? A nossa convidada Nossa. hoje, cara, é uma mulher que eu admiro muito. Conheci ela acho que há 1 ou 2 anos. É que o tempo tá passando, né? Uns 2 anos atrás. Segui ela já no Insta e tal. Falei, cara, essa aí. Nossa, admiro. Mas logo mais a gente vai apresentar ela e falar mais. Mas o Jorge também conheceu ela agora. Aí já entrou no papo de investimentos. Já brilhou o olho, né, Jorge Neto? Quando as pessoas falam para mim que elas investem, que elas conhecem o básico, né? E eu pergunto e vou entendendo. O básico que ela entende é muito acima do básico que as pessoas entendem. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas realmente tomando a rédea, né, do próprio dinheiro e não só terceirizando, né, pro gerente do banco, pro especialista. Cara, eu acho fantástico quando as pessoas assumem realmente a rédea da E, e, eu, própria e eu vida. vejo que isso é importante para tudo. Hoje é uma nova missão até da Veroc, puxando um pouco o fio da meada, uma nova missão até da Veroc que criou-se essa mentalidade de abandonar e terceirizar o marketing digital, né? As agências elas vieram com isso e muitos assim só jogam para agência, deixam para agência e deixam de focar em algo tão importante, porque vamos ser sinceros, todo negócio precisa vender. No final das contas, o que gera lucro, o que gira todo o negócio é a venda. Sem venda não tem dinheiro no bolso, uma empresa quebra. E o que nutre a venda? É o marketing. Então, cara, é algo tão importante, exatamente igual a essa parte financeira, né? As pessoas têm o costume de, deixa pro consultor, deixa lá pro cara e só joga, só abandona. Algo tão importante. E eu vejo no marketing a mesma coisa. É algo tão importante, nutre tuas vendas. Se você não vender, você quebra e só joga, assim, ó, só vai, né? E eu vejo o quanto isso aí é importante também, é uma nova missão hoje nos projetos da Veroc, de mentorar os empresários para eles não em se fazer tudo, mas estarem mais por dentro, né? Saberem o que está acontecendo e o porquê das coisas acontecerem, né? Semana passada eu li um livro que chama Lucrando Primeiro, né? E, Só um adendo, você anda lendo, né, Jorge Neto? Tá, ele cara, tá numa disputa, o Jorge Neto é extremamente competidor, né? Vocês já devem ter andado percebendo, né? E ele entrou numa disputa com um carinha no aplicativo lá, né? então, a semana passada eu tinha lido 9 livros, acho que era terça-feira. Eles estavam em 39, né? Já. Estavam 30 livros na minha frente. Eu terminei na frente do segundo colocado 12 livros, eu acho. Eu terminei com 81 e a menina que ficou em segundo com 69. Né? Então, é, aquilo que eu falo, KJ, não dá pra gente entrar em nada na vida pra gente competir, né? Ou você entra pra ganhar ou então você não entra, Se cara. for pra entrar, entra pra rachar, Aí né? não dá pra rachar, cara. É. E o legal desse livro que eu li, né, do Lucrando Primeiro, é que ele desmistifica muito as desculpas, né, que a gente escuta. Que a minha empresa tem que demorar algum tempo, né, 18 meses, um ano para dar lucro e não sei o quê. E ele dá cada tapa na cara. Eu, inclusive, mandei ele pro Djalma lá, do provedor lá do interior do Goiás, né? Porque
todos os dias o Djalma me liga ou me manda WhatsApp pra me falar, cara, essa empresa aqui, nossa, é um buraco sem fundo. Só tem que ficar reinvestindo dinheiro. Eu falei, ainda bem que a empresa é sua, eu só tenho uma participaçãozinha, porque, pelo amor de Deus, só fica reinvestindo dinheiro. E o livro fala disso, que empresa não é pra você ficar só reinvestindo dinheiro, é pra você ter lucro. Né? E eu vejo as pessoas falar o tempo inteiro, mas a minha empresa vai dar lucro daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui não sei, né? Não, o lucro tem que ser de imediato, gente. Não tem outra conversa. É número. E a gente vai falar muito sobre número daqui a pouco. Uhum. Falando em número, lucros e empresas, eu vou puxar o papo dos nossos patrocinadores, que inclusive a nossa rotina tá uma loucura, né, já? Eu sei que a tua também. A minha, assim, ó, tá uma loucura. Ainda mais agora tá vindo a Tiroler Fest. Pra vocês que estão ouvindo, já tá acontecendo a Tiroler Fest. Eu sei que tá tudo acontecendo. Então, Monster ou Red Bull, fica a dica, tá? Já patrocinem a gente, uma das duas, por favor, tá? Mas eu vou dar um agradecimento especial aí aos nossos patrocinadores, que é a Leia Tecnologia em Estética. Cara, conheço a Leia há muitos anos, muito tempo, conheço a jornada dela. Inclusive, ela tem um episódio aqui no Prosper Mind, empreendedora incrível, e que, meu, presta um serviço excelente. Jorge Neto já fez alguns procedimentos ali mais recentes, e os meus que eu fiz ainda são um pouco antigos, por causa de medo de agulha e agenda, tá, gente? Eu preciso fazer o meu botox da testa, Mas uma a hora Leia vai falou pra sair. mim que pra você ela fica aberta ela até de madrugada, Gajota. Então para com essa história de Então horário. é só o medo da agulha, tá? Ô, a Lorlin Consultoria e Investimento, a empresa do nosso host aqui, Jorge Neto. Eu acho que nada melhor do que você, então, para falar sobre a Lorlin, né? Cara, vai ficar bonito. Vai. Nossa, hoje me Tá fazendo ligaram o falando que teu os móveis escritório, né? saíram de lá, semana que vem estão aí. Meu amigo, aquele negócio ali vai ficar de outro mundo, vai ficar muito Vai ter bonito. inauguração com Comes e Bebes? Nós vamos ter champanhe, Blue Label, nós vamos Aí ter sim, hein? Ó, um aí negócio sim, ali hein? para alguns convidados, sem dúvida alguma, nós vamos fazer um negócio bonito ali. Show. O da Vaca, restaurante que, cara, assim, ó, falar só, é até, né, mas falar do hambúrguer, do rodízio de hambúrguer, da comida deles, é o beabá, né? Agora, eu gosto de frisar sobre o nome, cara, que jogada de marketing. Inclusive, você deu um pitaquinho, né, Jorge Neto? É, eu me senti honrado. Mas é muito legal, porque eles compraram o restaurante da esquina ali onde tem o monumento da vaquinha, aqui em Três Tilhas, e eles colocaram o nome da vaca, porque foi uma jogada muito. Sério, eu achei isso sensacional. Porque todo mundo fala, não, naquela esquina, ali no restaurante da vaca, da vaca, da vaca, da vaquinha. E fizeram o nome do restaurante da vaca, então já deu para vocês se localizarem. É ali na esquina do monumento da vaquinha, chegando aqui de Omerê, né, na estrada de Videira, aqui para Três Tilhas. Restaurante muito bom, a pizza é fenomenal. Agora, meu, o burger. Cara, o burger eu sou suspeito. Meu Deus, cara, o burger é. Sou Eu apaixonado. ainda não comi nada ali que não fosse gostoso. E É. assim, Fran, você me conhece, o Jeff também, vocês sabem que eu sou muito reto nas coisas que eu falo, né? Então, se fosse alguma coisa ruim ali, eu não. Eu seria o primeiro a falar, mas ali as coisas que eu comi até hoje, e eu sou chato com comida, eu não como de tudo. Nossa, sensacional. Rodízio de mini burger ali é um negócio que eu nunca tinha comido na Eu minha nunca tinha, vida, na verdade, eu nunca tinha nem visto. visto também. Rodízio de mini hambúrguer eu nunca tinha visto. Mandaram bem demais. É. Nosso amigo Ferminex, né? Do Alto Posto Planeta. Cara, Alto Posto Planeta também é algo que, assim, é legal porque, assim, os nossos patrocinadores também são gente que a gente consome, né, Jorge? Isso é muito Uhum. bacana de falar, porque não é só patrocínio, não é só que a gente tá realmente falando porque a gente consome tudo que tá rolando aí nos patrocínios. E o E eu, Alto Posto Planeta, cara, desde moleque aí eu sempre abasteci lá. Gasolina de qualidade, sempre um preço bacana. Eles têm um plano de fidelidade, cara, tem um plano de pontos. Vão atrás se vocês não fazem isso, tá? Vocês têm benefícios. Agora reformaram, estão lá com um posto lindão. Fora o rabinho do carro do Jorge, né? lá tem recarga de carro elétrico, né? Então tem carro elétrico, eu bato ponto lá toda semana para abastecer, né? Ali carrega mais rápido que na minha casa, então eu sempre passo ali. Essa semana eu ainda tô devendo uma visita lá.
Mas eu gosto muito de ir lá, eu gosto de tomar Red Bull, então eu vou lá, enquanto o carro carrega, eu tomo Red Bull, tomo uma cerveja, tá ficando cada vez melhor lá agora com a É reforma verdade, tá e lindão lá, né? tá Tá ficando ficando muito bacana. bacana. E é interessante, né? Isso eu acho que acredito que a gente tem que falar. Semana passada eu estive lá na terça-feira e o Firmino tava lá agarrado na obra, É. sabe? De peão mesmo, lá, de servente, de pedreiro lá. Então, assim, as pessoas às vezes, né, veem o sucesso do outro, mas não vê os tombos, né, que tomam ou os desafios que passam, né? Então, o Firmino tava lá agarrado com a pá, espalhando brita lá, aonde eles estavam trocando o piso. Então, assim, fiquei muito satisfeito em ver, né, o Porque é trabalho sobre dele isso, ali. né? É pegar junto, é Claro, fazer acontecer, né? Não tem tempo ruim. E para finalizar aí, os nossos queridos amigos do Diverstac, inclusive eu preciso fazer um agradecimento especial aí, porque, bom, a rotina tá uma loucura, né? Ontem a minha última reunião terminou às 9 e hoje a gente teria, hoje é terça, tá? Para vocês entenderem, pessoal, que a gente vai ter um episódio ao vivo à noite. E eu falei do episódio ao vivo, só que por coincidência, alinhamos a agenda aqui com a nossa convidada, já que a gente ia estar com os equipamentos montados aqui, já estamos tocando o barco, gravando o episódio que vocês estão vendo agora. E o Dudu e a Kika, eles já ajustaram o nosso coffee break. Hoje nós estamos privilegiados, né, Jorge? Vamos ter 2 coffee breaks no mesmo dia, aliás. Mas mandaram muito bem, sempre fazendo um lanchinho muito gostoso pra gente aqui. Os convidados sempre amam, elogiam um monte. Geralmente a gente deixa pra comer no final do episódio porque rola tanto conteúdo e tanto papo que não dá muito tempo, né? Eu e o Jorge mais que agora estamos pegando uns fios da meada pra roubar uns docinhos, salgadinho, né? Mas assim, ó, pessoal, se vocês têm algum evento, querem fazer um coffee break, reunião de time, ou até o espaço para o evento deles agora, chama o pessoal do Diversitar. Mas dessa vez a gente tá se alongando demais, né, Jorge Neto? Acho que a gente não pegou o gás ainda do Prosper Mind. Eu vou apresentar a nossa convidada, por tá? favor. Vou apresentar, e eu adoro quando os convidados têm algo para mim ler, assim, ó, cara, porque eu adoro ler esse tipo de currículo, assim, ó. Nossa convidada se chama Cristiane Tonetti, tá? Ela é diretora de operações e sócia do grupo Sancom, que engloba as marcas Sancom e Pronos Tecnologia. A Sancom está entre os 5 melhores e maiores canais da Senior Sistemas e está próxima de um quadro de 100 colaboradores. Formada em Ciências Contábeis, MBA em Gestão Comercial pela FGV, XBA em Exponential Business Administration pela Startse e esposa do Carlos e mãe do Juan e do Samuel. Cara, a minha história com a Cris é muito bacana. Há uns 2 anos atrás eu participei da Feira Gera, também do Startup Weekend, conheci ela lá, porque a Sancom está lá no Polo Inovale. E desde, cara, quando eu vi a Cris assim, eu falei, cara, me admirei. Virei fã, cara, e eu tô muito honrado por você estar aqui hoje. Tá bem-vinda, Cris! Obrigada pela recepção calorosa de vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, né? E falar de prosperidade, né? E de evolução, isso faz muito bem. É algo que eu trabalho muito com a minha equipe, trabalho em mim mesma, né? Essa questão da evolução e da prosperidade. Então, quando eu pedi o nome do podcast e tal, eu disse, tem tudo a ver, vamos lá, tô junto e a gente conseguiu encaixar as agendas, né? Então, muito feliz por estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha trajetória, que ela sirva aí de inspiração, né? Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. Muito Com obrigado certeza. pela sua presença. Tenho certeza que vai servir de Obrigada. inspiração e também fiquei muito feliz que você aceitou o convite. E o negócio da agenda foi loucura, tá, pessoal? É sério. Eu já tava rolando a conversa há muito tempo e aí hoje eu falei, puxa, Cris, essa semana tem Tiroler Fest dela. Olha, Jean, o melhor dia seria hoje. Eu falei, então bora hoje. Então, bora. Isso era quase meio-dia, né? Eu Tava lá em detalhe. Joaçaba. Eu tava lá em Joaçaba. Detalhe, mas eu adoro isso, cara. A gente conversou antes com o episódio do Valtinho, então a gente falou, quem tem a agenda mais cheia, quem mais consegue se organizar para fazer as coisas acontecerem, né? E foi isso que eu pensei. Eu disse, bom, vamos deixar pra sexta, né? Eu ia te propor na sexta, aí a gente já lembrou da Tiroler Fest, se não vai rolar, ia pra outra semana, e disse, semana que vem tem feriado, e aí vem mais uma coisa. Quer saber? É hoje. Aí eu pensei,
nossa, depois que eu falei, eu disse, será que eu falei isso mesmo? Disse, bom, agora que eu falei, vamos, né? Aí você me confirmou, eu disse, então, ok. Passei em casa, fui pro escritório, voltei desse, né, moro em Joaçaba também, né? Então também fiz o caminho de lá pra cá, ouvindo um podcast, pegando as informações, o que você vai me perguntar, como que eu me preparo pra isso? Foi bem Me assim conta, mesmo, né? pessoal. E aí eu, né, imprimi e disse, bora, vamos lá. Se é pra falar da gente, né, quem melhor do que a gente mesmo, né? Exatamente. Viu? Vamos lá. Você sabe que uma das maiores coisas que eu falo, tem muita gente que a gente tá convidando e que falam, meu Deus, né? O que que eu vou falar? Daí eu falei, gente, é sobre vocês. Não precisa, não vai ser nada de outro mundo, né? Mas ainda minha memória ainda tá bem boa, não passei Covid, né? Eu passei lisa nessa ainda, Olha né? aí. Então eu digo, ó, porque as pessoas dizem, né, que quem teve Covid ficou um pouquinho ruim de memória, né? Então eu não posso usar essa desculpa, né? Olha. Mesmo que tivesse, eu acho que eu não usaria. Graças a Deus. Fico feliz. Não, é que eu mesclo com duas, né? Covid e TDAH, né? Daí eu fico mesclando o meu cérebro me sabotando. Mas você sabe que eu lembrei de um podcast que o Jorge fala com a Giovana, né? Que ele diz assim que dar desculpas Quem é bom em dar desculpa. Não é bom em não nada. é bom em nada. Verdade. Cara, Então- é muito bom. E você sabe que hoje cara, tá sendo muito bom pra mim ser host do podcast. Porque, cara, a gente muda e evolui muito, entendeu? Com várias coisas e conteúdos. E o Jorge é um cara muito foda, ele sabe disso, admiro ele demais e por toda a trajetória dele e principalmente por algumas coisas que ele fala. Pra mim é sempre um gatilhozinho, entendeu? Sempre um gatilhozinho. Eu costumo dizer que em qualquer palestra, em qualquer coisa que você vá, se você conseguir tirar de lá um insight que você consiga aplicar no teu dia a dia, já valeu, né? Porque é difícil, você ouve muito conteúdo, normalmente hoje tem conteúdo disponível em muitos lugares, né? Mas como filtrar e como aplicar aquilo que você ouve. Então, assim, eu costumo, quando a gente vai para um treinamento, alguma coisa com o nosso time, eu já tenho uma papeleta ou um bloquinho de anotação. Ó, vamos lá, gente. Sai daqui com 3 ideias ou 3 coisas que você vai conseguir aplicar no teu dia a dia, né? Então, isso, quando eu vou ouvir alguma coisa, quando eu vou ler um livro, eu sempre tento identificar o que naquele livro eu posso levar para mim no dia a dia, como que eu aplico. Porque de nada adianta, né? Tá ali consumindo um monte de conteúdo e só ficar nisso, né? Eu acho muito engraçado como as coisas se juntam. Eu falei essa frase que você puxou hoje de manhã. A gente tem um projeto aqui na Veroc também, que é o Veroc na escola. A gente troca uma ideia com a turma do 2º, 3º ano, porque a gente tem um projeto dentro sobre educação, né? Sobre curso, educação, sobre entrar no mercado de trabalho. E hoje eu falei pra prof, inclusive a prof tá assistindo todos os episódios agora. Então um beijo, Renato, prof lá da Rio30, que fez o primeiro contato com a gente aqui pra alinhar isso. E eu falei pra ela assim, ó, que ela umas horas falou, às vezes os alunos eles não prestam muita atenção, a gente sabe. Daí eu falei, mas sabe qual que é o objetivo? Se a gente impactar uma só pessoa, seja com todas as palestras, né? O Jorge também tá fazendo palestra, eu também tô me envolvendo nesse mundo. Trocar ideia com os jovens ou palestrar pra ti, a gente vem fazendo isso. Ou o próprio Prosper Mind, eu falo, cara, uma pessoa só que ouviu uma coisinha e der um gatilho, zerou, né? Era sobre isso. Foi. Né? Era sobre isso. Exatamente. É muito... Eu acredito muito nisso, né? Eu participei da JCI com cursos de oratória nas escolas, né? Tinha uma das nossas atividades era oratória nas escolas e como é importante você atuar, né, nessa frente com os jovens, né, para essa inserção deles no mercado de trabalho. Eu acho que a gente, inclusive, deveria ser uma das cadeiras, né, da escola, uma das disciplinas para a gente estudar em escola, porque você precisa se comunicar. É muito importante saber se comunicar. Então, e eu preciso me comunicar em todos os momentos da minha vida. Eu preciso saber me expressar quando eu vou falar com meu esposo, de que forma eu vou falar com meu filho, como eu vou falar com uma outra pessoa com quem eu nunca tive contato, com o meu colega, com o meu liderado. Então, isso é muito importante. E comunicação não faz parte da grade curricular, né? Então, eu acho que a gente deveria brigar e vamos fazer isso, fazer parte. Sabe que é legal que o tema, né, dessa... Não é palestra, é um bate-papo com os alunos, tá? Não gosto do nome assim, palestra. Mas o tema desse bate-papo que eu levo para os alunos são coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha a idade deles, né? E aí, porque eu queria muito, né? Eu falo assim, se eu tivesse no 2º, 3º ano, com alguém que me falasse o que eu venho falando aqui, porque eu tive que aprender na trincheira, né? Eu ia ganhar muito tempo.
E o ponto 1, cara, eu tenho 4 coisas que eu falo assim de skins que eu queria ter aprendido. O ponto 1, oratória e comunicação, que eu falo pra eles. É assim, inclusive, nós vamos ensinar na Lorlin aquilo que a escola não ensina. Deus, né? Educação financeira, venda e oratória. Então, eu falo para minha filha que ela não precisa só tirar 10, a Giovana, que é importante sim ela ter o entendimento da matéria. Tirar 10 é consequência. Mas é mais importante ela saber vender e falar e se expressar do que qualquer outra coisa. Na minha opinião, é exatamente o mais importante. É eu saber vender e falar. Se eu souber fazer essas 2 coisas, eu nunca fico pobre. E eu concordo totalmente em gênero, número e grau com isso, porque eu costumo, quando eu volto lá e faço uma análise da minha carreira, ou de onde eu estou hoje, a comunicação, ela teve um papel fundamental nessa trajetória. Vender e vendas, né? E vendas, gente, eu sou apaixonada por vendas, eu sempre seria suspeito para falar. Hoje, enquanto eu tô à frente da operação, de vez em quando, se eu puder, eu tô lá um pezinho lá, mas você não precisa que eu vá junto na negociação, mas você não quer, então às vezes eu tô querendo me inserir de novo nisso, porque é algo que eu gosto muito. E vender, sim, da mesma forma como comunicar, né, Jorge, que você falou, o vender também, a gente vende ideias, a gente vende sonhos, né? A gente conversa com as pessoas que estão próximas da gente, a gente tá querendo vender a ideia de que aquilo é legal ou que não é, para os nossos filhos, né? Sim. Quando você conversa com ele, você tá vendendo uma ideia para ele dizer, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é legal, isso não é. Qual é o teu poder de persuasão nesse processo todo, né? Então, acho que ele é bem importante. A venda principalmente a venda consultiva, né? Sim. Ela é fantástica. Pô, galera, eu tô ficando assustado. Eu juro que eu tô ficando assustado. Por quê? Galera, isso aqui não foi combinado, tá? Mas eu vou fazer questão de só ler esse, porque eu tenho eu não levo slide, né, mas eu levo uns pontos assim pra mim não perder por causa do meu TDAH, tá? Lá, hein? Cara, olha o ponto que olha só a sequência. A escola não ensina e vocês precisam saber sobre 4 áreas. Número 1, oratória e comunicação. Número 2, vendas. Número 3, educação financeira. 4, inglês. Eu falei pra eles que eu gostaria de ter adiantado. E ó, a gente começou com a oratória, foi em vendas e eu tenho certeza que nós ia falar de educação financeira agora. Porque são os pilares, assim, pra gente conseguir se destacar na vida. São esses, na minha opinião, assim. Eles são os complementares, né? Na verdade, eles são a base para todo o restante do conhecimento, né? Eu acredito que você saber matemática, você saber português é extremamente importante. Mas de que adianta se eu não souber me comunicar? Se eu não conseguir realmente transmitir aquilo que eu tô pensando numa escrita? Porque comunicação não é só o falar, né? É como eu escrevo, né? É todas as formas, né? De interação com o outro, né? Então, acho que isso é bem importante. E eu ensino muito também a Giovana que comunicação é o que o corpo do outro fala. Então, que a gente tem que aprender a observar o que o outro tá falando, porque eu falo pra ela que o adulto, ele mente muito, né? Ele, por exemplo, e aí, KJ, você tá bem? Às vezes ele não tá bem, você tá vendo no olho dele, né, no corpo dele, que não tá, mas ele vai te falar, cara, tá tudo bem. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm medo, né, da rejeição, de falar, cara, não tô bem. E aí a pessoa pra quem você falou simplesmente, né, saiu fora, porque ela, é por educação, né, o tal do, e aí, tudo bem? Né? É um negócio que já virou um... Não quero saber mesmo se você tá bem ou não. É isso, perfeito, né? Então eu falo pra Giovana que ela tem que aprender a ler realmente, não o que o outro tá falando, mas o que o corpo dele tá mostrando. E tem hora que ela me dá umas que eu vou te falar. Que idade que ela tem mesmo? 8 anos. 8 anos. Eu falo pra ela que ela não pode ser alienada, né? Que ela não pode usar o efeito manada, seguir a manada, né? Igual a gente tá em restaurante, às vezes o pessoal começa a bater palma, né? Aí o restaurante inteiro. Isso é efeito manada, né? As pessoas não sabem por que elas estão fazendo, só né? tá indo. Elas estão indo. Então eu peço muito com a Giovana dessas coisas. De terça a dia que a gente vai pra Joaçaba, porque ela faz Kumon lá, né? E aí a gente vai daqui lá conversando e volta e eu não dou nada pronto pra ela, eu questiono. Ela fala, papai, por que a gente parou? A gente parou na rodovia, né? Tá em obra lá, né? Um pedaço. Papai, por que a gente parou?
Vai dar uma olhada aí. Por que você acha que a gente parou? Você sabe que essa questão de fazer perguntas, o meu marido olha pra mim, mas você pode só me responder e não fazer outra pergunta? Minha esposa fica brava comigo também. Porque eu fiz um processo de coaching em 2018, né? E eu acho que no coach ela pergunta muito, né? Porque ela não te dá nenhuma resposta. Né, o processo do coach ele faz com que você se entenda e identifique as respostas, né? E daquele momento em diante, eu virei uma questionadora mais do que eu era antes, né? Então eu questiono quase tudo que eu posso. E aí, quando ele vem me falar alguma coisa, eu já pergunto, mas por que você pensou nisso? Mas por que você está pensando em fazer isso? Mas o que você quer com isso? Então, viu, você pode só me dizer sim ou não, mas sem me fazer uma pergunta, devolver com uma outra pergunta, eu disse, posso tentar. Posso tentar, é bom. A minha esposa, ela fala pra mim, mas se você já sabe a resposta, por que você não me fala? Aí eu pego e falo assim, eu acho que você pode descobrir sozinho, porque talvez a minha resposta não serve pra você. Outro ponto de vista, né? Talvez eu outro vou ponto de conhecer uma visão dele de que eu não, né? No caso com meu esposo, o que você está querendo com essa pergunta? Deixa eu entender o que tem por trás dessa pergunta, né? Porque a gente também aprende em comunicação que é muito mais importante você saber perguntar do que você ter todas as respostas. Então, quais são as perguntas que você precisa fazer? Então, eu normalmente fico ali garimpando, né? Um dos nossos sócios também, assim, ele também fez muito comigo isso. Aplicou o coach direitinho, assim. Cada coisa que eu ia levar para ele, hoje eu já sei. Ele sabe de alguma coisa que eu não peguei. Então, se eu for falar alguma coisa para ele me devolver com alguma pergunta, eu já volto, paro e digo, o que ele tá sabendo que eu não sei. Porque normalmente tem alguma coisa por trás. Senão ele não pergunta, ok, vai embora, né? Mas se ele me perguntar, se ele me devolver com uma pergunta, vai investigar porque ele tá sabendo de alguma coisa que eu esqueci, deixei passar, né? Tem uma informação aí, por ó. trás aí. Que insight, linguagem corporal, oratória, Isso aí. identificar. Eu brinco com a Giovana que, não sei se você assistiu Dragon Ball, um desenho japonês que não. tinha um ki, uma energia. Eu falo que eu enxergo o ki das pessoas. Que igualzinho no Dragon Ball, eu sei quando o ki dele tá de Super Saiyajin, né, que é super forte, ou quando tá de um iniciante, assim, sabe? E é interessante isso, porque eu vejo nas pessoas, exatamente, sabe? Do jeito de eu pegar na mão dela, do jeito dela conversar comigo, eu olho, eu presto atenção o tempo inteiro. Legal. Todos os lugares que eu tô. E é muito legal fazer isso, né? É. Só que às vezes é chato, porque daí você começa a dizer, quando eu percebo, eu tô analisando, tô fazendo considerações que eu não tinha que estar fazendo, que eu não tinha que estar analisando, mas eu tô fazendo isso. Mas é chato pra quem? É chato pra mim naquele momento ali, porque o outro nem sabe que eu tô analisando ele, né? Mas eu gosto, eu acho legal. Não, mas quando eu digo que é chato, talvez no sentido assim de você não descansa a tua mente. Porque por exemplo, eu não consigo parar assim, eu tô o tempo todo. Dificilmente eu tô fazendo uma coisa só ao mesmo tempo. Quer aprender a fazer uma coisa de cada vez e desligar a mente e Acho focar? que isso é importante. Te ajudo depois se você quiser. Depois a gente troca uma ideia. Você chegou a fazer PNL? Você Eu fez coaching? fiz, mas faz muito tempo. Acho que eu não tinha nem maturidade para entender a PNL. E por coincidência, caiu na nossa pauta na empresa de a gente voltar a trazer esse treinamento para nossa equipe no próximo ano. PNL, resgatando um pouquinho disso, porque deve fazer uns 10 anos. Em 10 anos, a gente muda muito a nossa forma de ver as coisas, de perceber as coisas. Então, eu deveria hoje, né, fazer novamente. Eu acho que conheço o conceito básico, né? Pra quem não sabe o que é Básico. PNL, Jorge. PNL é programação neurolinguística. É você usar as ferramentas que você tem para mudar aquilo que você acredita. De forma simples, eu acredito que seja isso, né? Eles falam ressignificar, né? Isso. Mas é mudar aquilo que você sente, por que você faz determinadas coisas, né? Realmente é você que faz aquilo ou são informações que você recebeu e que você só reproduz sem saber por quê. Então, muitas das vezes, eu converso com a Giovana e ela fala pra mim assim, falava, né? Um ano atrás, não sei. Eu perguntava as coisas pra ela, eu não sei. E aí eu ia perguntando até a gente descobrir
o real motivo, né? Porque a gente sempre sabe. As crenças, né? Eu acho que as Sim, nossas são as crenças crenças. nos posicionam dessa forma, né? São as crenças. E essas crenças, elas são inseridas na gente até os 7 anos, né? Uhum, Pelos nossos pais, pelo nosso meio. uhum, E a PNL, ela me ajudou muito, né? Eu fiz PNL, depois eu fiz o Master, né? Practitioner. E me ajudou muito. Muito, 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 muito a entender melhor a mim mesmo, assim. E eu identifico as pessoas, né, quando elas estão fazendo. Por exemplo, você está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo com a caneta. Isso é rapor e isso é da PNL, né? Sim. Então, assim, eu percebo também quando as pessoas estão fazendo. Sim. Tá? Por isso que é chato, porque a gente fica observando, tá vendo? Não, mas eu não acho chato. É que eu acho legal, porque eu chego nos lugares, eu faço com as outras pessoas e elas não percebem, Não sabe? percebem, né? Faço um pouquinho, elas já estão, né, fazendo a mesma Aham. coisa que eu com a mão e tal. Eu acho a coisa mais legal do mundo. É hipnose, sabe? Tipo, Aham. hipnose, assim, é um nome bonito, né, hipnose. Mas é nada mais do que PNL, o que os mágicos fazem lá, que é show. Ele identifica no meio da multidão quem é suscetível. Igual, tem lá uma dinâmica que a gente fez no Master, né, no Master Practitioner, que o treinador, ele falava pra você juntar as mãos assim e ele colava as mãos. A minha mão não cola, entendeu? Quando ele fez a dinâmica, Sim. mas teve um monte de gente na sala que não conseguia desgrudar a mão. Eu falei, mas não pode uma coisa dessa. Como é que pode, né? O pessoal cair desse jeito, assim. Aham. Teve uma outra dinâmica legal que a gente fez, que foi assim, você ia andar com uma pessoa, né, atrás dela. E aí você ia fazer uma sombra mesmo dela, né? E a gente andou por um espaço, assim, de natureza e tal, né? Era um hotel fazenda onde a gente estava e tal. E aí, no final, a pessoa tinha que olhar pra você, você olhar pra ela e você identificar qual que era a cor que ela tinha pensado durante o passeio. Cara, que sensacional. Que sensacional. E você acertar. Não, você fala, não é possível uma coisa dessa. É sensacional. É muita coisa, assim, Legal. que você vai desenvolvendo, né? Uhum. Sem ser fora as crenças, né? Que é o Sim. o comum, Que é a mas... base, né? Uhum. As crenças, na verdade, elas são as bases, né, que a gente carrega. Mas do PNL eu lembro muito da leitura do outro, no sentido de sinestésico, visual, né? Uhum. Qual é a forma que aquela outra pessoa recebe melhor a informação, né? Assim como hoje a gente trabalha em várias frentes, no líder, né? O líder autoritário, o líder mais democrático, o líder mais coercitivo, né? Como que você trabalha e identifica esse perfil? Então, são técnicas, né? Não deixam de ser técnicas que você consegue aplicar no dia a dia. E de tanto você aplicar, elas acabam sendo o teu dia a dia, né? Porque você vive isso, né? Isso é uma das coisas também que a gente aprendeu lá, né? Sabe aquela história que os mágicos, os malabaristas fazem com as bolinhas, né? Pra quem tá ouvindo só, eu tô fazendo um malabarismo aqui inventado com as mãos, tá? Fictício. Então, no primeiro dia da nossa imersão, eles deram 3 bolinhas daquelas de tênis pra gente e falou, no final daqui vocês vão estar fazendo malabarismo, né, com a bolinha. Cara, no final tava todo mundo fazendo malabarismo com 3 bolinhas. E na hora que a gente chegou lá, falou, pô, isso é impossível, né, de fazer. E aí você vai entendendo que a hora que a informação tá no seu subconsciente, é igual dirigir. Você vem de Joaçaba pra cá, você nem vê o caminho. Isso aí. Você muda, né, a alavanca de marcha ali, você já sabe o som do carro, a marcha quando mudou, que marcha que tá, né, só pelo som, então isso já acaba sendo meio que automático, né? Exato. E é muito interessante, assim, quando a gente vai tomando, né, o controle de Mas nós mesmos. isso tudo, né, Jorge, ele passa muito por autoconhecimento, né? Passa. E eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que qualquer profissional, em qualquer momento, né, de carreira, deveria fazer para a vida pessoal, inclusive, não estou falando só para a vida profissional, né? Mas é se conhecer, né? Por que eu tenho medo disso? O que me incomoda aqui? Então, eu tenho as minhas limitações. E aí, como eu administro essas minhas limitações? Como que eu trato elas, né? E eu vou errar e tá tudo bem, né? Não sou perfeita, não nasci para ser perfeita e aprendo muito no erro, né? E costumo dizer que a gente tem que pivotar muito rápido as coisas também, né? Não deu aqui, vai para lá e deu, esquece, não fica remoendo, que lá tá lá, só pega o aprendizado daquilo e vamos para a próxima.
Então é normalmente assim que a gente trabalha muito também, né? Eu trabalho muito com o nosso time dessa forma, né? A gente tem um diálogo muito grande com o nosso eu, né? Uhum. E você já se pegou observando os seus pensamentos? Uhum. Você já consegue fazer isso? Consigo. É interessante isso, porque quando você passa a se conhecer, né, dessa forma que você está explicando aí, você consegue analisar os seus pensamentos, né? Aquele pensamento que só fica lá no passado, ou que só vai para o futuro, que fica te sabotando o tempo inteiro, daí você para e fala, poxa, peraí, como Eu já assim? chego a fazer assim com a mão, né? Pra quem não tá vendo, sai daí, É, não é teu lugar aqui, né? eu, eu- Muda. o meu gatilho é, né? Eu É. respiro, dou uma respirada profunda desse jeito, e aí eu saio daquele transe, vamos dizer assim, né? Que quando você começa a viajar na maionese ali, né? Porque o É. pensamento, o cérebro, a função dele, você sabe qual que é, né? É simplesmente fazer a gente ficar à toa, né? Porque é poupar energia. Ele não quer que a gente vá para a zona de esforço. Então ele sabota a gente o tempo inteiro. O tempo todo, E né? aí você tem que dar a voz de comando para ele, tirando ele daquele estado ali de alienação. E a minha forma é exatamente essa. Vamos É respirar respirar fundo, que aí eu trago de volta pro presente e pro agora e, opa, peraí, sai uma fora. boa técnica também. E é rápido, é uma coisa Uhum. que você passa. Só oxigena o cérebro, né? Neurociência explicando também, né? Isso. Uhum. E ele vai para um outro estágio, né? E se torna um gatilho, se torna um Um gatilho para a gatilho. parte mental, Uhum. né? Porque realmente a gente começa a viver muito um negócio de estar sempre à frente, ou no passado, ou à frente, e deixa de viver o agora. Cara, sobre o autoconhecimento e o viver agora, a gente já falou várias vezes aqui no episódio, e não adianta, para tu ver a importância sobre tudo isso, e é por isso que é massa de falar sempre de novo, até pra gente como hosts, né? O autoconhecimento a gente falou em vários episódios o quanto é importante saber seus pontos fortes, né? Saber identificar isso e saber no que você é bom, porque não adianta, se você não é bom nisso, cara, foca no que tu é bom, velho, melhora ainda mais isso e Isso. faz acontecer, porque não Isso. adianta. E se conhecer, saber os teus medos, saber o porquê não disso, porquê daquilo. Uhum. E o viver o agora é essencial, né? Porque a gente tem que ter sempre a previsão do futuro, planejar e tudo mais. Mas o momento é agora, né? O passado já foi, o futuro a gente não sabe, né? E o momento é agora, a gravação é agora, nesse momento. Nós temos previsto um episódio para daqui 2 horas, mas o nosso momento é aqui e agora. Estamos gravando o episódio 27 com a Cris. E é agora, estar aqui, vivendo isso, absorvendo isso, né? É um dos meus maiores maus agora dessa nova com esse monte de informação é isso, sabe? Eu falei pro Jorge até num dos episódios que eu até tô lendo, leio livro, leio coisas, eu tô com uma dificuldade de conseguir absorver a informação, porque às vezes eu leio já em outra coisa, né? E isso é. Não, porque daí você realmente não tá fazendo, você já tá Sim. vivendo uma outra coisa que nem existiu ainda. E aí você passou um capítulo todo do livro lá e falou, mas o que que eu li mesmo Uhum. aqui? Eu só passei o olho, né? Porque eu não absorvi Porque nada você não daquilo que tava ali, né? porque você não tá aqui Isso. agora, né, vivendo este momento. E é um negócio que eu converso com muitas pessoas que tá nisso. Sim. E o quão importante é ter esses gatilhos ou essas técnicas, às vezes é muito legal isso que você falou de falar o teu, porque às vezes pode funcionar pra mim, mas às vezes, sei lá, pode ser um beliscão, pode ser um Isso. estralo, Aham. mas de tu às vezes, porque, como tu falou, o cérebro vai, né, ele só vai, e você precisa às vezes, opa, aqui, agora, gente, aqui, ó. Agora, sobre leitura, é uma dica, né, que eu uso em primeiro lugar, você definir um horário para que você faça a leitura. Então, o meu, por exemplo, começa às 6h30 até 7h30 todo dia. Então, nesse horário, eu sei que eu tenho leitura. O meu cérebro já entendeu que naquele horário era o horário dele fazer leitura, não é hora dele ficar viajando na maionese, sabe? Então, é um ponto. interessante. Outro ponto é o seguinte, pega o celular, bota um timer. Bota seu celular ali no modo não perturbe e bota um timer. Se o seu compromisso ali da leitura é de 1 hora, então você vai botar 1 hora de timer. Entendeu? E enquanto aquele timer não tocar, você não vai fazer outra coisa. Você educa o seu cérebro. Porque ele é um músculo. Ele tem memória muscular, igual quando você vai pra academia ficar fazendo força. Então você vai educando ele. Então por que eu leio muito rápido? Eu leio muito, muito rápido. Sabe? E eu absorvo. Mas por quê? Porque eu não divago. Eu não fico, né, viajando, né, nos pensamentos. Mas por questão de quê? De estratégia.
de você ter um horário para fazer determinada coisa. Se eu não ler durante a manhã, porque a Isabela acordou mais cedo e tal, no horário ali que eu tenho, eu não preciso tentar ler em outro horário, porque aí eu vou ficar com esses pensamentos, né? Por quê? Porque meu cérebro sabe que aquilo não é o horário de eu fazer a outra coisa. Você já dominou ele, né, nesse sentido. Eu já dei a rotina para ele, Legal. certinho, do que ele tem que Legal. fazer e tal. Então ele já entende. E aí ele consegue focar É naquilo um ali. nível mais avançado, você tá bem à frente. É. Legal, muito bem. Mas é interessante falar também para as Aham. pessoas que, como o Joel mesmo fala, a frase do Joel, né? Mas tudo é treinável. Tudo é treinável. Sim. Tudo é treinável. E tudo é treino, realmente, é fazer bastante. E isso Como é que o Jorge lê tão rápido hoje? Pô, Treino. quantos livros tu tem também na bagagem, né? Ao todo você não sabe, né? Ao todo você não tem nenhum número. Cara, esse mês eu li mais de 180 livros esse mês. Caramba. Não, esse mês não, nós estamos em outubro, desculpa. Mês de setembro. Mês de setembro. Bastante livro, né? Eu fico nos resumos, né? Nos e-books. Uhum. Então, normalmente assino alguns aplicativos. Como eu tô numa rotina bem mais corrida agora, eu tenho um bebê de 4 meses. Então, eu tento equalizar isso conforme eu consigo. Então, 10 minutinhos, 15 minutinhos, enquanto eu tô me deslocando de casa até o trabalho, eu consigo ouvir um e-book. Então, eu volto. E aí, o que são microbooks, né? Então, eu gostei desse assunto, me chamou a atenção, eu vou lá e compro o livro. Então, Mas- eu acabo. E indiferente, Bom quando insight. eles pegam nesses insights, eles vão te trazer o resumo, o cerne principal do livro, né? Então, você quer absorver um pouquinho mais, você consegue aprofundar, né? Então, livro que nesse momento, eu tô lendo Psicologia Financeira. Legal. Fantástico também, mas também não estou mais naquela leitura de 1 hora. É 15 minutinhos. Uhum. Né? Tira 15 minutinhos. Eu tô entre a leitura e o inglês, né? São 2 desafios meus aí. E aí eu tenho o aplicativo do Duolingo para fazer Muito inglês bom. e eu me determinei lá que eu tenho que ficar, eu quero completar lá os muitos dias de ofensivas, né? Então eu tô há 490 dias mais ou menos, que é todos os dias fazendo 15 minutinhos de inglês. Então isso também é algo que eu sou bem determinada. Se eu decidir começar, eu vou entrar para ganhar. Eu não vou só entrar para disputar, para competir. Cara, Nesse é sentido. legal o Prosper Mind, todos os episódios das coisas, porque a gente vai começando a fazer a modelagem das pessoas que são bem-sucedidas, né? Claro que é. Pegar já os 20 e poucos episódios do Prosper Mind, a gente já consegue pontuar, assim, várias coisas de pessoas bem-sucedidas. É palavra, é fazer as coisas para valer, é focar, é leitura, é aprendizado, sabe? Constante, né? Muito legal, KJ, né? aí você quer saber qual que é a palavra que repete em todos os livros que eu leio, que são livros válidos, na minha opinião? Quero. Propósito. Propósito. As pessoas têm que ter propósito. Uhum. Quando ela sabe qual que é o propósito dela, ela anda, ela deslancha, ela arregaça. Tem que ter propósito. Os livros, todos os livros que eu li, eu acho que mês passado, eles falam isso. Numa intensidade maior ou numa menor. Mas você tem que ter propósito. Você tem que saber qual que é o seu propósito. Por que você está fazendo aquilo? Né? É isso aí. Quando você entende isso. E uma das coisas que a gente fala também, as metas, né? Você ter muito claro onde você quer chegar, os valores que encaixam, né? Seja onde eu estou hoje, ou a minha rede de contatos, ela está alinhada com os meus valores? Quais são os meus valores, né? Aquilo que eu respeito, né? Eu acho que assim, ontem também, inclusive num dos microbooks que eu ouvi ontem, ele falava muito sobre a gente acha, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas falava sobre a ideia de que eu tenho que trabalhar naquilo que eu amo fazer. Às vezes eu nem sei que eu amo fazer aquilo. Eu preciso fazer muito para me apaixonar por aquilo. A ponto que aquilo sim vira o meu propósito, aquilo sim vira alguma coisa, E um né? detalhe importante, né? As pessoas confundem muito fazer o que ama com fazer com fazer coisas legais todos os dias, que isso é completamente diferente, né? Exatamente. Hoje eu já me identifico que eu amo o que eu faço. Não quer dizer que é legal todos os dias. Não Exatamente. quer dizer que não tem BO ou coisas que eu não goste, né? Isso as pessoas confundem muito. Eu quero achar um negócio que não existe, gente. Um às negócio que é vezes, legal. Você precisa identificar o que você ama ou gosta, alinhado com o teu propósito. Mas não quer dizer que vai ser legal. eu gosto muito de cerveja, então eu quero ser um avaliador de cerveja. Quem diz que é legal ser avaliador de Exato. cerveja, Vai pegar cara? uma cerveja, às vezes, que tô vai num ser dia que eu tô de mau humor, cara, não quero
coisa que eu menos quero ver na minha frente é cerveja, sei lá. E as pessoas acham que isso é legal. Então, existe também muita percepção de que olhar o que o outro faz ou que a carreira do outro é melhor do que a tua. Senta lá no lugar dele e veja. Né? Vai lá e dá uma olhadinha. Vive um dia da rotina dele para entender como que é isso, né? Porque não é assim. E hoje eu consigo olhar e dizer... Que legal, e o legal é que quanto mais você vai evoluindo nisso, você começa a olhar para o outro e dizer que legal que ele conseguiu. Porque, cara, deve ter sido barra para chegar lá. Então, você começa a valorizar o sucesso do outro também. Não é mais só o teu que interessa, porque você sabe que o que você está passando para chegar onde você está, você sabe que não foi fácil. Não tem carreira assim que você diz, olha, mesmo para quem nasce em famílias abastadas, que tenha que seguir uma carreira ou que tenha que construir, vai ter seus desafios. Ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro é ruim, mas ter muito dinheiro também é um problema. Porque como você administra isso com a tua família? Como que você educa um filho sabendo que você tem muito dinheiro? Qual é a forma correta de fazer isso? Então, não existe, primeiro, não existe fórmula mágica, né? Porque cada um de nós é único, né? Cada um tem sua personalidade, vai ter suas características, mas o meio todo lhe influencia. Então, a gente nunca é a grama do outro que é, né, do vizinho que é melhor do que a nossa. Cara, é a situação que ele tá, o momento, quanto tempo ele levou para deixar a grama daquele jeito? O quanto ele gastou de energia para que ficasse daquela forma? E será que realmente ele vendo, será que ele não queria só uma calçada lá e não era o suficiente para ele? Às vezes eu tô olhando lá, ele tem uma grama bonita, eu queria uma grama, mas ele não quer. Sabe? Então, é o valor que cada um dá para suas coisas, né? Acho que tem um peso bastante. Eu tenho pegado um pouco pesado com o pessoal ultimamente, né? Que eu falei que todos nós estamos à venda, né? Todo mundo tem seu preço. Isso. E alguns de nós se vendem por um salário mínimo, né? E hoje eu vou pegar um pouco pesado também num post lá que vai sair. Porque será que pelo valor que a gente se vende, né? A gente está comprando o tempo com a nossa família? É uma ótima pergunta. Porque a maioria das pessoas, né, estão se vendendo para talvez construir patrimônio, riqueza e etc. Mas e o tempo com a família, com os filhos, com a esposa? Cara, você levanta sempre uma questão muito legal, que é assim, ó, fazer muito dinheiro, beleza, bacana, legal, mas e depois? O Jorge faz esse questionamento, eu me arrepio porque eu tinha essa, antes de estar em todo esse projeto, era, cara, é grana, é isso aqui. E o Jorge tá aí depois. Quanto que ele que passou basta? por isso. E Quanto ele que passou basta? por isso também, né? Pá, beleza, é tudo que você queria era muito dinheiro, agora tem. E aí? E aí? É bem sabe? isso. Sabe? Aham. E aí? O livro Psicologia Financeira, que é esse livro que eu tô lendo, ele fala bastante sobre isso, né? Porque muitos, falando sobre ações, finanças, investimentos, muitos americanos perderam muito dinheiro porque queriam muito mais. Ou seja, eles chegaram no patamar que o que eles tinham era o suficiente, bastava para viver muito bem, mas aí eu quero sempre competir, né? Eu quero ganhar um pouco mais, eu quero tentar um pouco mais, e acabavam perdendo, às vezes, tudo que tinham nessa ânsia de querer mais. Então, assim, é importante nessa trajetória também a gente determinar o quanto basta pra gente, né? E ter clareza de que o que basta talvez para ti seja um número, para mim é outro número, né? Para o Jorge vai ser outro existe número, uma com resposta certeza, universal. né? Cada um tem o seu. E é importante, por isso que é o propósito de cada um, é a visão de cada um. Somos únicos, né? Então, isso é importante estar determinado, E né? eu acho, eu comecei a fazer a seguinte reflexão, eu acho muito bacana ela, que é você pensar assim, é clichê, mas é muito interessante. Querendo ou não, todo mundo morre, a gente sabe, é uma resposta universal, a única coisa que a gente tem certeza. A gente vai morrer. Então a gente tem aí, em média, 80 verões, né? Alguns mais, alguns menos. E eu comecei a me questionar, quando eu tiver lá meus 90 anos de idade, enrugadinho, com cabelo branco, bem galinha, que eu olhar pra trás, assim. Olhar pra trás. Quando eu tinha saúde, quando eu tinha vontade, quando eu tinha energia, quando eu tinha gás. O que eu fiz da minha vida e se valeu a pena? Pá, eu vou querer estar com uma conta recheada? Vou, cara, legal. Tomara que esteja, entendeu? Tomara até que esteja.
Mas não é só isso, não é o principal. Será que eu realmente fiz o que eu tava amando? Eu fiz o que eu queria? Eu fiz o que eu quis, assim? Porque muita gente acaba vivendo a vida inteira fazendo o que não quer. Isso aí. E a realidade que eu sempre falo, cara, a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Isso não existe. A maior parte do nosso tempo acordados é trabalhando. Isso aí. Se a maior parte da nossa vida é trabalhando, meu, você tá focando em buscar realmente o que você quer, o que você faz, e que não tem só a ver com dinheiro, sabe? Se você quer fazer isso que dê número X de dinheiro, tá tudo bem, velho, mas o importante é você estar fazendo realmente que quando você chegar lá com 90 anos de idade, olhar pra trás e falar, caralho, eu fiz exatamente o que eu quis. Que Eu você vivi- colecione lembranças e não Exatamente. dinheiro e não coisas, né? Que a gente Exatamente. tem uma coleção de Se tiver lembranças cheio de dinheiro, maravilhosas, beleza, né? melhor que bom, Isso, né? Que isso, massa, mas que junto top. disso tenha- É, mas que tenha aquela vibe de assim, poxa, enquanto eu tinha saúde, enquanto eu tinha energia, enquanto eu tinha vontade, eu fiz tudo que me dava aquele gás, sabe? Isso aí. Que agregava, que era linkado com o meu propósito, né? Isso. Porque tem muita gente que acaba fazendo coisas que nem é o propósito só pelo grana. Né? Que daí cai naquilo que o Jorge acabou falando. Beleza, agora você tem um monte de dinheiro. E aí? E aí? E agora? E agora? Mas é bem isso que eu falei, né? O valor pelo qual você se vende todos os dias está criando um futuro com o qual você sonha? É o futuro com o qual você realmente sonha? Esse dinheiro que você está ganhando, né, ao se vender, a vender sua vida todos os dias, é um dinheiro com o qual você vai ter a vida na sua aposentadoria que você sonha? Do que você está abrindo mão? Vale a pena? Por exemplo, a Lorlinha ela vai funcionar da 1h30 da tarde às 17h30. Ela não vai abrir de manhã. De manhã eu vou passar o tempo com as minhas filhas. 1h30 eu vou continuar levando pra creche, né? 1h eu vou levar pra creche, pra escola. 5h30 eu busco na creche. E falo, eu vou fazer 10% de esforço e 90% de resultado. E eu vou ganhar dinheiro fazendo assim. Entendeu? Mas as pessoas não se perguntam nem por que o horário comercial é das 8 às 18. Por que elas trabalham das 8 às 18? Você sabe, KJ? Não sei. Sabe, Cris? Não? Não. Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Se Onde estabeleceu. era linha de montagem, né? Então, como linha de montagem, o KJ trabalha montando tal peça. Aí eu sou a outra pessoa que pega essa peça que o KJ terminou de montar e dou continuidade. Se eu não for trabalhar naquele horário, a engrenagem quebra. Então não anda. Por isso que existe o horário comercial, o horário que todo mundo tem que cumprir horário. Que legal. Olha aí. Entendeu? Interessante. Então, nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Hoje você tem que entender o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Eu falo, brinco com o pessoal, falo que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Mas quem faz negócio ganha. É como você administra o teu tempo, né? Exato. E de novo, né? Alvo, meta, né? Ok, da 1h30 das 13h30 às 17h30. Onde eu vou chegar? Opa, eu sei. Tá determinado. E aí eu costumo brincar, até semana passada eu comentei com um dos sócios nossos lá, eu disse, é incrível, mas a gente determina algo e eu não pergunto como. Não. É isso aqui. É Muito incrível, bom, muito gente. bom. Acontece. É, muito bom. A partir do Real. momento que vai acontecer, é isso aqui que é para lá que eu tô olhando, acontece. E que eu queria até pontuar sobre isso para linkar com todos aqui, sobre, cara, se é aqui que eu quero chegar, eu defini, fez, também não importa se quiser trabalhar 18 horas por dia, Exato, entendeu? é o Mas propósito é de saber cada um. o que você quer naquele momento, por que você tá fazendo isso. O Jorge tem bem claro aonde ele quer chegar, o porquê, tá ali, beleza, tá definido, é isso. E é muito sobre isso. E né? é as escolhas que a gente faz que elas nos levam até esse lugar, né? Então, tudo que a gente foi chegando, qualquer um de nós, né, aqui, a gente chegou aqui, por escolhas que a gente foi fazendo lá atrás. E se a gente parar e olhar, e se lá naquele momento eu tivesse optado por isso? Porque todo momento a gente faz alguma escolha, Sim. né? Todo. Vir pra cá foi uma escolha, né? Me deslocar de Joaçaba pra cá é uma escolha. Amanhã tratar com a minha equipe é uma escolha, ir para cliente é uma escolha. Então, eu tô dizendo não para alguma coisa e sim para uma outra, Tudo tem consequência. Tudo a tem. realidade é essa. né? Então, A decisão vai ter a consequência, ação, reação e tudo. E a Exato. gente já pontuou, né? O pior de tudo é quando você não toma a decisão, porque Não isso toma. tem muito mais. exatamente. Isso que você disse, Cris, e o KJ tá falando aqui de novo,
A gente pode resumir em 3 pontos. Decidir, estabelecer o prazo, agir. Por exemplo, terça-feira eu tinha lido 9 livros. Quem estava em primeiro estava com 39. Eu decidi que eu ia terminar a semana em primeiro lugar. Então eu sabia quanto tempo faltava para terminar a semana. Eu decidi, eu estabeleci o prazo e eu agi. Onde eu terminei a semana? Em primeiro. Então, Como às vezes você nem, né, só foi. Esmartirizou a tua meta. sim, Prazo, quando, né? Ok. exato. É igual Aham. eu dou de tarefa para as pessoas. Qual que é a sua meta de curto prazo? Curto prazo são 6 meses. X. Ok. Quanto que custa isso? Y. Tá. Então você tem 6 meses, né? Agora descreve 20 maneiras para você chegar nessa meta. Interessante. As 5 primeiras são facinhas. As outras 15 você vai ter que Cara, pensar. que exercício massa. Legal, massa. legal. Aham. Esse é Interessante. bem da hora, hein? Então, até um pessoal aí que quiser anotar qual que é a sua meta de 6 meses, que é a de curto prazo? Quanto custa essa meta? Né? Descreve 20 maneiras que você está disposto a fazer para você alcançar essa meta dos 6 meses. E Super depois que você interessante. descreveu, aí tem mais alguns passinhos, mas você repete depois para a meta de 2 anos, que são médio prazo. Depois você replica para de longo prazo, que são 5 anos. A minha empresa, KJ, ela vai ser criada de novo para ser vendida. De novo. E a tua estratégia? Sim, a minha Perfeito. estratégia é construir tudo para ser vendido. Valuation é 8 vezes o valor que você fatura no ano. Então você trabalha, né? Você teria que trabalhar mais 8 anos, você vende a empresa. Antecipa. Antecipa. Né? Exatamente. Antecipa os recebíveis, né? Antecipa. Para esse prazo de 1 ano. E é em 5 anos, KJ. É isso aí. 5 anos. E é isso, decisão, ação, né? Não adianta eu decidir e não agir, né? Não adianta. Porque eu posso decidir também e ficar nisso. Mesma coisa que planejar e não executar, Não. né? De nada vale eu ter um planejamento lindo e maravilhoso, mas na hora de colocar ele em prática eu também Exatamente. não colocar ele em prática. Então, e dar passos, né? Pequenos, né? Nesses 6 meses. Eu tenho 6 meses para essa minha meta, né? O que vai acontecer no primeiro mês para me mostrar como que eu meço, né? Se eu tô ou não tô no caminho. Lá no segundo mês, lá no terceiro. Porque se no terceiro eu perceber que não deu, pivota, cara. Muda, ajusta e muda a estratégia. Não tá dando certo. Então, conseguir medir isso, né? Qualquer meta, na verdade, ela precisa ser mensurável, né? Sim. Então, a gente começa a analisar por esses pontos, né? Onde vai chegar, onde não vai, né? Exato, porque às vezes a gente enxerga a meta de 6 meses gigante. Só que quando você divide ela, tá, mas são 6 meses, esse valor você divide por 6. São 6 meses, então você divide por 6. São 180 dias. Quanto que custa isso por dia? Vai ficando simples. Isso aí. 2 anos, 5 anos. Quando eu falo para as pessoas que dá para ser bilionário investindo R$ 800 por mês em 70 anos, elas acham que eu tô brincando. Bilionário, bi com B, tá? De bola. Não é mi, não. É B, bilhão. Com R$ 800 durante 70 anos. No Brasil. Sem risco. Sem risco. Ah, Jorge, mas eu não vou viver 70 anos. Não vou conseguir investir R$ 800 durante 70 anos. Ok. Mas se você Quanto você educar sua consegue? filha, ou seu filho, para que ele continue, 35 anos seu, 35 anos dela. Pronto. É isso. Foi. Simples. Os números. Número. Entramos nos números, cara. Antes, aqui na resenha inicial, era só número nessa mesa aqui. Mas é bem interessante. E a mágica, né, acontece com isso, né? Quando você começa. Aí tem o fator Juro composto, composto. juro composto e, né, tudo isso que trabalha por trás, né, dessa questão dos números. Mas eu tive a oportunidade de fazer, quando eu fiz meu processo de coach, foi com o método CIS, que é do Paulo Vieira, né? Poder da Ação. Poder da Ação ali 2 vezes. O livro é sensacional, ele é sensacional também. E uma das coisas que a gente trabalhou é visualização, né? E mentalização de planos, de sonhos, né? Então, eu tenho lá no meu quarto, né? Tem um mural da vida extraordinária, né? E atrás de tem várias fotos, né? Eu recortei várias fotos, assim, que diz, ó, isso aqui eu me vejo assim, assim, né? Cada uma delas tem atrás
delas tem o que Descrição. ano vai acontecer e uma descrição de como seria, né, isso. A gente está agora em 2023 e no meu planejamento de 2018, isso foi 2018 para 2019, o mais distante de todos os meus planejamentos estava para acontecer em 2025. Mas era os outros eram 2024, tudo. Hoje eu digo para vocês assim que um deles não aconteceu, os outros já estão todos, né, todos aconteceram. Aí agora me pergunto, será que eu fui muito conservadora no meu planejamento? Ou, né? Mas não, né? Naquele momento é aquilo que eu comentei antes, eu deixei lá e não sei como isso vai acontecer, mas é isso que eu quero. É isso que eu visualizo. E uma coisa foi acontecendo, foi puxando a outra, foi movimentando a outra e estamos aí. Ô, Cris, eu quero pontuar duas coisas muito massa. A primeira que é um pouquinho voltando aqui no que tu falou sobre a ambientação, sobre o meio que a gente vive, as coisas. Um ponto muito legal que, cara, e é fato isso, hein, pessoal. Quando eu convidei a Cris, a primeira coisa que ela me pediu foi sobre o podcast. Me pediu informação, o nome, sobre o que é, como é que funciona. Aí ela se identificou e falou, beleza, é isso. Rola muito esse lance de você estar identificado com o que você quer, né? Como Sim. falou que era mentalidade, prosperidade, eu falei, cara, da hora, então vamos, Isso aí. né? Isso aí. E o segundo é que realmente, Prosper Mind, né, cara, acho que em todos os episódios aqui, se não em um, talvez aí, mas dos 27, em todos a gente, em algum momento, falou sobre lei da atração, sobre esses lances, assim, e o quanto isso é poderoso. É né? muito poderoso. E sobre o que você falou, será que eu fui conservadora demais? Tem um livro, chama 10 vezes. A diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, assim, é um livro que se você lê, você fala, caralho, por que eu tô pedindo só isso? Por que eu tô planejando só isso? Vou anotar pra... 10 vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, assim, Interessante. ele fala exatamente disso. Será que a gente pensa grande o suficiente? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, cara, por que você tá falando que o céu é o limite se o Elon Musk tá indo para Marte? Então, existe mesmo o limite? Sim. Eu acredito muito em Deus, né? E eu acredito que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Jesus falava para o mar, para a tempestade se calar, e ela se calava. No dia do meu casamento, eu falei com Deus. Falei, olha, se for da sua vontade que chova agora, mais 15 minutos antes de eu chegar na igreja, que tenha parado de chover. Cheguei na igreja, não tava chovendo. Fui buscar a Isabela na creche. Uma tempestade aqui em Três Tilhas. Fui em casa buscar guarda-chuva. No caminho, tô indo. Pensando que esse guarda-chuva não vai adiantar nada, porque o tanque tá chovendo, vou molhar do mesmo jeito. Aí escutei assim, você tá fazendo a pergunta errada. Aí eu falei, então, se for da sua vontade, que a hora que eu chegar na creche não esteja mais chovendo. Não tava pingando. Da minha casa na creche são 2 quilômetros. Como é que para de chover na cidade que é a mesma Incrível. nuvem? Não, é louco, Incrível. é louco. Tem É a vários mesma exemplos, nuvem. né? Pô, o teu exemplo no mural, esses exemplos, essas coisas. Então, assim, Sim. só que uma coisa eu sempre pontuo, até nos off, quando eu converso com as pessoas, ou aqui eu já falei várias vezes, você precisa ter fé. Sim. Você tem que acreditar. Sim, você precisa acreditar, Só que né? o que é ter fé, mano? É você acreditar naquilo sem aquela pulguinha do sabe? Será? Não, vou apostar. Não é uma aposta, gente. É crer naquilo. Você sabe como é que faz isso, Cajó? Isso que é importante. Na prática, Não, eu não sei como fazer na prática. sabe? Como Não exemplificar sei. isso, eu não sei. Eu sei que eu consigo fazer. Agora, como que eu descobri como faz, não sei. É isso aí que você tem que se perguntar. Aí a gente aqui, né, caiu, Não, eu sei caiu como é no que faz, PNL dele, né? Olha aí, ó. Eu sei que eu tenho uns pactos comigo mesmo, assim, né? Eu faço, né? Talvez aquele pacto que eu tenho com Deus, assim, ó, se isso for pra dar certo, vai ser assim, assim, assim. Se não der assim, não é. Sabe? Eu fico muito em cima disso. Não, se for pra isso acontecer, se for pra isso acontecer, ou pra que eu tenho que fazer isso, vai acontecer isso. Ou vai acontecer aquele outro. Então eu fico nessa conversa com Deus, assim, meio que o tempo todo, sabe? Ele vai me mostrar, ele vai me sinalizar, ele vai, né? Muito Você alguma dá prazo forma. pra ele? Não. Começa a dar. Não dá prazo pra ele, mas. Começa a dar. É. Porque assim, não é falta de respeito a gente fazer isso, né? Porque Sim. às vezes as pessoas entendem isso como uma falta de respeito, né? Mas começa a ser específico no prazo. Por exemplo, Deus, eu preciso de um Robin em 48 horas. O que é um Robin? Né? O Robin é Batman e Robin, né? Sim. Então eu preciso de um funcionário Um anjo. específico pra tal área e tal, e eu preciso em 48 horas. Pau. Vai aparecer.
Vai aparecer. Interessante. É? Vou aplicar nos meus exercícios, nas minhas conversas com ele. Dá prazo, fala pra ele, eu preciso disso. Legal. Eu preciso de uma notícia inesperada, positiva, em 48 horas. Você vai ver o que você acha. Que legal. A notícia inesperada. Isso é muito legal. É sempre. Não, e é sensacional. É Toda vez que sensacional, a né? gente entra nesses papos, Aham. eu falo, cara, o quanto isso é incrível. Quando você começa a alinhar a tua fé, a tua crença nisso e nesse poder, que o universo ele tá aí, velho, pra trabalhar pra você. É um exemplo que eu peguei muita gente que não acreditava, eu vou dar agora. Eu acho que até já falei em algum dos episódios, mas vou aproveitar que a gente tá falando de novo. Afinal, o mundo também é de repetição e a gente só cria as coisas com treino e repetição. Eu dou muito, assim, pra ficar fácil pra galera, assim, que é meio descrente, né? Se eu vou lá na internet e compro esse monster aqui, tô mostrando um monster aqui pra câmera. Uhum. Fui lá no Mercado Livre agora, comprei esse monster. Mas ele não chegou ainda. Ele já é meu? Já é teu. Você já comprou. Só que ele tá vindo. Você tá Falta acreditando chegar. que Exatamente. ele vai chegar. E ele vai chegar. Então, cara, o universo dessa crença é exatamente, tá ali o catálogo enorme. Cara, ó, eu quero essa notícia inesperada em 48 horas. Já é teu, velho. Sim. Tipo, se você tem a fé inabalável, que é o que a gente fala aqui, aquilo já é teu, né? Já é teu, só que tá chegando, tá vindo, Isso. tá nos correios. Acreditar, né, que você merece, né? Pô, se eu paguei, eu tô merecendo. É a mesma coisa, as Exatamente. outras coisas que acontecem na vida. Eu mereço que elas aconteçam. Eu mereço que venham, né? Sobre merecimento, né? As mulheres são mestres em se desmerecer, por exemplo. Nossa, mas você tá tão bonita hoje, né? Uma amiga fala pra você. Uhum. Nossa, gostei tanto desse blazer que você tá hoje. E aí a mulher vai lá e fala assim: ah, você gostou? Nossa, tava guardado lá em casa, né? Custou tão baratinho. Né? Ou então o marido chega pra esposa e fala: nossa, você tá tão linda. Ah, não tô não. Fala obrigado, né? Recebe. Eu falo que as pessoas elas não conquistam muitas das vezes as coisas porque elas falam que querem, mas elas já justificam do porquê que, né? Eu Pra tava... algumas coisas eu digo assim, manda mais. É, Às vezes acontecem umas coisas que eu não espero, boas, né? Muitas coisas boas eu só olho assim, digo, manda mais, Deus pode mandar, tô preparado pra receber. eu tava conversando com a Lília depois que eu cheguei de viagem, acho que no domingo. No domingo. E aí a gente tava falando de um negócio muito grande, assim, sabe? E aí ela olhou pra mim e falou assim, que eu tava falando do Jobs, né? Do Steve Jobs e tal. E aí ela pegou e falou assim pra mim, tá, mas você tá se comparando com ele? Eu falei, lógico. Vou me comparar com quem? Que massa. Cara, lógico. Eu vou me comparar com quem? Eu quero chegar no patamar dele, o cara que criou a empresa mais valiosa do mundo. E ele nem tá Chamada vivo mais. maçã. Chamada maçã. Chamada maçã. Então, se tem alguém pra eu querer me comparar, é ele, cara. O Bill Gates Sim. são esses Não, caras. Então, e daí, vou entrar no assunto que a gente fala sobre a gente subir nossa régua, né? Cada vez mais. Porque, meu, o mundo ele já tá com a régua lá embaixo, né? Qualquer coisinha hoje que a gente faz, porque tem muita coisa que a galera faz que elas ficam surpresas, né? E eu olho, meu Deus, mas isso não era o básico, né? Sim. A régua já tá lá embaixo. E isso tem muito a ver, né, Jordi? Se é pra se comparar, meu, joga a régua lá no patamar lá em cima, vai se Sim. comparar lá na régua na média pra quê? O mundo já tá cheio de Até- nota 7. Até por aquilo que a gente falou do meio, né? Se eu jogar minha régua lá embaixo, eu vou aceitar um meio que não é o que eu quero pra mim, não é o que eu almejo. Então, ele vai respirar aquela energia, aquele momento, né? Então, eu preciso estar com os melhores, né? Perfeito. Para que tenha alguém melhor do que eu que me inspire a ser melhor e que me desafie a ser melhor. Então, acho que esse é o tom que a gente busca, né? E é engraçado o quanto isso vai movendo a gente. O corpo, o humano, nós como pessoas, é incrível. Isso é fato, tá, pessoal? O meio que a gente tá é o que destina a gente. Isso aí. Se a gente tá num meio onde é só ninguém treina, ninguém pensa em futuro, ninguém faz nada, cara, você não vai escapar disso. Se você tá no meio onde todo mundo fala de negócios, fala em evoluir, fala em crescer, não tem como você escapar disso. O projeto do podcast, a gente sempre fala, o Jorge falou uma frase um dia muito massa, sobre assim, pô, cara, eu quero que todo mundo ao meu redor esteja próspero, velho.
Porque se todo mundo ao meu redor tá próspero, mano, não tem. Não existe eu não estar próspero. Isso aí. Essa é o Isso fato. aí. Só que tem muita gente com aquele pensamento de, né, pô, eu aqui, você próspero Você e indo e eu aqui, É, né? e pá, né? Só que, cara, o teu redor, se o teu redor é próspero, mano, não tem. Né? Cajota, nessa minha viagem pra Minas lá, eu tava lá, passei lá uns 4 dias, né? E assim, eu conversei com muitas pessoas que eu não conversava, né? E o que que essas pessoas todas têm em comum? Elas ganham, né, valores, na minha opinião, muito bons, 20, 30, 50 mil reais por mês, e não construíram nada, sabe? E eu pergunto pra essas pessoas, eu falo, mas você só tem uma fonte de renda? Ganhando 50 mil? É. Eu falei, você sabe que você tá um passo da pobreza? Como assim, Jorge? Se perdeu Eu falei, essa. cara, você não viu pandemia? Uhum, Como é que foi sua empresa na pandemia? uhum, E, cara, quase me fudi. Eu falei, lógico. Você só tem uma fonte de renda, cara. Como é que tá a galera com quem você tá andando? uhum. Terceiro pilar lá, finanças, né? É. Conhecimento em finanças, né? Quanto que você paga de dízimo por mês? O Uhum. que é dízimo? Não é tirar o dinheiro e dar pra igreja. Dízimo é o dinheiro que você tira do seu prolabore, do seu recebimento, e paga você primeiro. Uhum. Coloca lá num CDB da vida, se eu sou conservador, e deixa isso rendendo numa outra conta que não é a que você movimenta normalmente. É o dízimo, 10%. Como é, como que você quer construir alguma coisa ganhando 10, 20, 30, 50 mil? Aí um deles falou comigo assim, cara, meu sonho é ter 10 milhões, botar o dinheiro na renda fixa, com a vida que eu tenho hoje, daí vai dar 100 mil por mês e tal, e aí eu vou ficar de boa. Falei, cara, você sabe por que você não vai? E não, por quê? Eu falei, porque quem não administra pouco, não administra muito. Não, mas hoje eu gasto tanto e com 100 mil, eu falei, com 100 mil você vai começar a andar de helicóptero. Você vai andar num nível de pessoas que vão andar de helicóptero, só que os 100 mil para elas não faz diferença. Ganhar 100 mil. 100 mil é um mês ruim. Então, se você não administra pouco, você não consegue administrar muito. Isso é E até a quando? Natália Arcuri no Me Poupe, né? No livro também ela fala bastante sobre um livro básico para quem começar a entender um pouquinho, né, Uhum. de finanças, né? Eu acho que me ajudou bastante quando eu comecei lá atrás a entender um pouquinho. É isso. Não é porque eu ganho pouco que eu não posso guardar nada. Cara, você ganha R$ 1.000 e você precisa determinar 15% disso para guardar, 20%. Aí você determina, né? Cada um tem os seus critérios, né? Uhum. Mas é aí que você começa a aprender a administrar dinheiro, Uhum. a olhar para os teus investimentos. É pouquinho, beleza, o que eu vou fazer? Comprar uma ação de alguma coisa. Vou fazer, ou vou deixar aplicado lá num outro, vou juntar para fazer um CDB, enfim, né? Tem N possibilidades, né? É o agir, Sim. é o movimento de fazer isso. Sabe por que eu falo dízimo? Porque eu acredito que a gente não faz o que a gente acha. A gente faz aquilo que deu certo. O que deu certo? A igreja. Como que ela foi construída? Com dízimo. Quanto que é um dízimo? 10%. Sim. Então, se eu separar 10% do que eu ganho para investir todos os meses, não interessa quanto que eu ganho. Sim. 10%. É igual para mim, é igual para todo Sim, mundo. para todo mundo. E eu colocar numa renda fixa, se esses 10% representar R$ 80, em 35 anos eu sou milionário. R$ 80. Uma diferença. Então, se um salário mínimo é 1.400, 300, É 1.300 e pouquinho, acho que É, tá. Então, no 10% líquido dá disso- 1.300 e pouco. R$ 133. É quase o dobro dos 80 que eu tô falando. Uhum. Então, é muito fácil ser milionário. É a Muito. consciência, né? É, eu vejo muito também, agora a gente traz o mal também, que tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim e o seu lado bom, né? Que a internet deixou todo mundo muito ansioso, né? Porque hoje a gente vê um monte de vídeo 18 anos multimilionário, Ferrari, não sei o quê. Cria-se muito uma ansiedade, porque todo mundo quer. A gente já refletiu muito que o ir depois, blá, 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 blá. Só que, cara, as coisas são construídas, Elas né? são construídas. Cara, esse é um ponto muito importante de falar e levantar, que, cara, a gente não nasce do dia pra noite. A gente não constrói uma casa do dia pra noite. A gente não constrói um podcast. São episódio por episódio. Nós estamos aí no 27, crescendo a audiência, crescendo. A gente tá construindo. Leva-se tempo, entendeu? Leva-se Assim tempo. como carreira, né? A carreira, Exato. né? A gente Não, vê um o teu imediatismo currículo, né, enorme, Cris? né? Exato. É. Você não Não é nasceu de ontem pra hoje, ontem, são que 20 olha anos aqui, aí, né? Exato, o que o Jorge tem, o que eu tô construindo, Isso. cara.
não veio de ontem. A Isso gente aí. tá aí construindo e leva-se tempo. E você sabe né? por que que tem que levar tempo, KJ? Você sabe por que, Cris, que tem que levar tempo? Não, não Nunca sei te refleti responder, sobre não. isso. Né? Vamos pensar aqui então. Imagina pensar. assim, eu tô acima do meu peso, né? E aí eu decido ficar magro. O que que eu faço? De imediato. O que que eu faço para eu ficar magro de imediato? O que que eu tenho que fazer? Uma cirurgia. Exato. Tem que fazer uma Procedimento cirurgia, né? Um estético, procedimento enfim. estético. Beleza. Daí vou lá, né? Acima do peso, saio de lá 2 dias, 3 dias depois, né? Aquela tripinha, né? Beleza. Eu tinha a mentalidade de ter um corpo magrinho? Não. Não. Eu Sim. tenho chance de continuar magrinho? Tenho. Mas a probabilidade para quem gosta de número é maior ou menor de eu continuar magrinho? É menor, porque a tua tendência é voltar ao que você tinha antes, né? Se alimentar como se alimentava antes, então... Então adianta o cara ganhar R$ 1 milhão, 30 milhões na loteria, da noite pro dia, se ele não Não administrava tem uma visão financeira, né? um pouquinho? Então é por isso que leva tempo para construir as coisas. Porque eu costumo falar, né, do jogador que tem lá na minha mentoria, né, que a gente faz uma mentoria em São Paulo, e tem um jogador lá, um ex-jogador, no caso. Esse cara ganhava R$ 4 milhões por mês. Esse cara não tem nada. E ele conta isso pra gente, sabe? Então, por que que ele não tem nada? Porque foi um dinheiro que ele começou a ganhar do nada, de repente. Não foi foi construído Sim. ao longo do tempo, tá? Então, é exatamente isso. Resume-se isso na frase: a gente precisa ser antes de ter. Ser antes de ter. Resume-se. Perfeito, KJ. Isso. Vai vincular Perfeito. com merecimento, com lei da Verdade. atração, com tudo que a gente falou até aqui, né? aham. Eu ouvi essa frase do Flávio Augusto, cara que pra mim é um ídolo, né? Eu admiro muito aí dentro dos empreendedores brasileiros e é uma frase dele, pelo menos eu ouvi dele, ser antes de ter. É por isso do rolo de jogador de futebol, de quem ganha na Mega Sena, desse teu exemplo muito, muito bem colocado do emagrecimento. Cara, e assim, ó, se você não tá tendo o que é porque você não é ainda. É porque você não criou com a mentalidade, a prosperidade na mente, você não fez o upload do mindset, ele não é ainda, entendeu? Nesse outro Você formato, precisa né? ser. A partir do momento que você é, você vai ter. Linka com tudo. Eu, por exemplo, decidi que até o final do ano eu vou ser senhor de mim mesmo. Eu vou ter domínio próprio 100%, assim, sabe? Então, o que que eu tenho feito? Os livros que eu tenho lido é sobre o quê? Inteligência emocional. É muito sobre inteligência emocional. Muito, muito, muito. Cada vez mais. Por quê? O QI eu tenho já. Né? O meu QE perto do meu QI era ridículo. Ridículo de baixo. Entendeu? Então eu decidi que eu quero ter domínio próprio. Eu quero ser senhor de mim. Eu não quero, sei lá, qualquer coisa que me irritasse antes, não vai mais. Não vai te incomodar, Não né? vai Não me vai te tirar, incomodar. né? Sabe? Então, pra gente evoluir, chegar no patamar, né, que você sabe que eu quero chegar, cara, Mas eu preciso de tomar novo, decisões. meta, né? Estabelecida, prazo, né? E as ações para chegar. Uhum. Tudo é em cima disso, é sobre isso, né? Que a gente É tava sobre falando. isso. Então tem muito disso mesmo. Eu costumo citar muito e tem a ver com isso também o Cortella. Gosto bastante de quando ele diz que a gente faz o melhor que a gente pode na condição que a gente tem, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor. Uhum. E a condição de fazer melhor vai chegar, mas você tá dando mais do que aquilo, né? Você tá dando o teu melhor. Uhum. Então sempre quando você dá o teu melhor, o melhor volta. Né? Ele volta né, com força total. Napoleão Hill também fala, né, sobre isso, que trabalhe por mais tempo ganhando menos, para que lá na frente você ganhe mais para trabalhar menos. É matador. Né? Essa aí do Cortella, eu tenho um trelozinho então de frases, essa do Cortella tá lá. São coisas que realmente estão relacionadas a isso, né? E isso também tem a ver com perenidade, né? Você começar a fazer as coisas e você dar sequência àquelas coisas, né? Porque a disciplina, a determinação, muita gente começa, né? As segundas-feiras das academias, né? Eu e meu marido, a gente gosta de treinar, então segunda-feira. É o pior dia para você ir na academia. Qual é o melhor dia? Sexta-feira. O pessoal que foi na segunda, todo mundo começa a meta na segunda-feira.
Por que você não começa na quarta? Por que você não começa no sábado? O que te impede de fazer isso? Não, tem que ser na segunda, né? Assim como trabalhar das 8 às 18. Quem disse que tem que ser assim, né? Mas é a métrica, né? As pessoas começam, na outra segunda você vai de novo, na outra semana elas não estão mais lá. No outro mês elas não estão mais lá. Então a rotatividade que a gente tem nas academias é gigante A mudança de ano. Então, você sabe sabe de 31 para 1º de janeiro. Né? Vou Qual comer que é, saudável. gente, qual que é a loucura? O que rola de Que 31 muda, né? a 1º de janeiro, né? O dia passou a ter mais horas, no dia seguinte, no ano seguinte tem mais horas, não sei lá. E sabe o que é o mais interessante dessa história do 31 pro dia 1º? Por que as academias não lucram muito com isso? Por exemplo, explico. Quando você tá na academia, e você já é aluno frequente e tal, você tá acostumado a ir sempre, né? Você tá acostumado em determinado horário, porque você sabe que você vai pegar aparelho e tal. Ok, show de bola. Daí vira o dia 31 pro dia 1º ali, dia 2, a academia faz brum de gente. Por que a academia não lucra nisso? Por que no começo do ano as academias não fazem contrato semestral? Semestral. Estratégia, né? Somente semestral. Por quê? Porque quando ela não faz, o que acontece? Eu, aluno frequente da academia, estou indo lá no começo do ano, tá lotado de gente, não consigo pegar aparelho, eu faço o quê? Mudo de academia. Muda de academia. Aí ela perde o aluno que era Que era frequente. e vai perder o cara que entrou porque ele não vai dar E continuidade. aí vai ter que correr atrás de outros de novo o tempo todo, né? Então por que ela não faz contrato semestral para quem tá entrando em janeiro? Aproveita essa Fidelismo. dita E mágica do antecipa 31. 6 meses. Pega a sazonalidade, né? Do negócio Exato. e otimiza isso. Exatamente. Legal. Então, eu Boa falo, sacada. pensar enriquece a gente, Sim. né? Mas isso é desenvolvido. Isso é uma outra coisa que a gente também fala, que eu gosto bastante de falar com o nosso time. Análise crítica. Uhum. Análise crítica e analítica, crítica e criativa. Tá. Eu preciso saber analisar as coisas. Eu preciso saber criticá-las do ponto de vista de evolução, não aquela crítica para destruir, né? Aquela crítica para dizer, mas isso aqui não poderia ser feito diferente? Será que não dá para fazer assim? E a criatividade para achar uma outra saída para aquela situação que não tá legal. E como que a gente desenvolve a criatividade? Eu não me considero uma pessoa criativa. Né? E sempre falo, nosso marketing lá, Cris, mas olha que sacada legal. Tipo, legal, né? Como que você aprendeu isso? Cara, lendo. Vivi uma coisa aqui, vi outra coisa ali. Então, a gente é o conjunto de todo o conhecimento que a gente tem. Então, eu não me considero criativa, mas estou num momento de criatividade. Por quê? Porque todo o conhecimento que eu fui absorvendo nesse tempo me faz ter uma visão diferente sobre as coisas. Então, de novo, sucesso também, né? Esses dias eu ouvi na Rádio Catarinense, né? Porque às vezes eu tô no rádio lá também, gosto de saber das notícias, acabei ouvindo. E aí tinha aquela fala da manhã e uma coisa me chamou muita atenção, que a gente sabe, mas eu parei para prestar atenção. O conhecimento, a gente segue o sucesso e não o conhecimento. A gente deveria seguir o conhecimento, que o sucesso vai atrás do conhecimento. Consequência. Ele tipo vem, dinheiro. ele né? vem, sabe? Então, quanto mais eu conheço, mais sucesso eu tenho. É incrível, mas é assim mesmo. É exatamente assim que funciona. Então, são coisas importantes, né? Que às vezes, e quando você fala com isso, né? Lá vem aquelas falas, né? Que você estava falando de segredo, vem isso, vem aquilo. E quem não acredita vai olhar para isso mesmo. E aí, às vezes, eu olho para algumas pessoas e digo, como eu queria poder entrar na tua mente e te mostrar que isso funciona, sabe? Mas não dá. Não dá, cada um tem suas escolhas. Eu acho que cada um tá num momento também de vida. Eu falo assim, ó, a informação ela só chega pra gente no momento também que é pra chegar. Que a gente também tá vejo preparado muito que pra a gente receber, né? sobre estar preparado, né? Porque tem gente que não vai estar preparado. A gente vem aqui, produz conteúdo, faz um podcast assim que, cara, graças a Deus, a maior parte dos feedbacks são positivos e os que não são detalhes de tipo para melhorar técnicos, né? Mas assim de conteúdo assim, a gente pelo que eu venho recebendo, são positivos, mas assim, não adianta. Você vai receber um certo tipo de informação quando é para receber. Sim. Né? Eu vejo muito isso, que tem coisas às vezes que a gente vive aqui que não era o momento. E daí, daqui a algum tempo, quem sabe, pô, agora é o momento de estar captando esse tipo de informação. Mas a gente produz, faz o conteúdo, que nem esse episódio que está sendo destruidor, né, cara? Sensacional.
E eu tenho certeza que alguém aí vai captar e pegar alguma coisa. E é o que a gente também falou. Se, cara, uma pessoa, uma frase, uma palavra de alguém aqui nesse episódio aqui, matou, né? E assim, ó, Jean, 10, 15 anos atrás, vou jogar isso pra 15 anos atrás, se você falasse pra mim, eu não ia receber. Eu ia olhar, você tá ficando louco com essa história, e nem venha pro meu lado com isso aí. Sabe, aquele perfil assim, não quero saber. Hoje, eu já olho diferente. E trabalho isso com meu filho, tenho um filho de 19 anos, né? Então eu também trabalho com ele, olha, isso, né? Vamos estudar dessa forma, pensa dessa forma. Às vezes ele tá lá e reclama de alguma coisa. Para aí. Reclamar? Vamos revisar isso aí. Jesus, ele tava fechadura da porta lá de casa, não sei porque a chave enroscou, sabe? Quando ela enrosca assim. Essa porcaria dessa porta. Aí eu fiz ele voltar e disse: peraí, o que que é mesmo? É uma porta, né? Que bom que tem uma porta na nossa casa. Que bom que a gente tem uma casa, sabe? Então, tipo, aquele sentimento de vamos mudar a forma de pensar, de falar, né? O que a gente tá mandando, né? Pro universo. É. E sobre isso que você disse, né? Eu queria entrar na cabeça da pessoa para mostrar para ela, né? É uma conversa que eu tenho muito com a Giovana, assim, né? A Giovana quer ajudar todo mundo e tal. Quando a gente tava saindo de casa hoje, ela queria ajudar a Isabela, a mais nova, né? A calçar o sapato. Só que ela não tinha calçado o sapato dela. Ela, Giovana, não tinha calçado dela ainda e queria calçar na irmã. Então, quando ela foi ajudar a Isabela brigou com ela, né? Porque a Isabela não pediu ajuda. Então eu falo assim pra Giovana. Giovana, pra quem que a gente oferece ajuda? Pra quem pede, papai. A Isabela te pediu ajuda? Não. Por que você deixou de fazer o seu, de se ajudar, para ajudar alguém que não te pediu? Então assim, eu aprendi a me policiar em relação a isso. Porque às vezes eu chegava, né, principalmente com a empolgação, quando era mais novo, com a história dos investimentos e tal, a querer, né, Ajudar. que todo mundo fizesse. Eu aprendi que quem me pede, né, eu ajudo. Mas quem não me pede, Sim. eu não gasto a minha vida, né, o meu tempo ali. E isso, cara, eu vivi recentemente com o Jorge. Não, já não mais tão recente, mas foi muito, muito legal. Hoje eu e o Jorge somos, né, além de sócios extremamente, eu considero ele um irmão mais velho pra mim, a gente tem uma amizade muito forte hoje. E eu tava vivendo uns momentos na Veroc, né, ali, papapá, e eu contei pra ele só depois e tudo mais, e, pô, cara, mas ele também não, né, ele sabia por cima, mas eu não pedi ajuda. Eu falei, Sim. cara, você sabia que eu sabia, mas eu tinha que pedir. E é verdade, tu tem que pedir ajuda, porque não adianta, você não vai gastar teu tempo com quem não... E eu tenho um pouco disso também, de tenta, que nem a Giovana, de, sabe, insistir às vezes em algumas coisas, se a pessoa ela não se permite ou não quer, não adianta você também gastar o teu tempo. Né? Eu estou aprendendo Mas sobre eu isso. também, tanto a pedir, né, a se mostrar de pedir, e tanto pra perceber que não adianta tentar ajudar quem não quer se ajudar. Isso. KJ, você quer tempo perdido maior do que ficar discutindo futebol? Você é São Paulino, eu sou corintiano, e a gente fica querendo provar um pro outro qual time que é melhor? Uhum. A gente vai convencer o outro? Não, Quanto tempo você não perdeu dá. ali? Exato. Sabe? né? Então, Mas assim, são detalhes, né, Sim. que... são distrações. E o nosso mundo, ele tá recheado de distrações. E é isso que você precisa aprender a identificar. O que te distrai? Elimina. O que te distrai? Elimina. Sim. São os grupos de família do Instagram, do Facebook, do Telegram. Elimina. Aquilo que não te acrescenta, elimina. Senão você vai passar a vida inteira sendo distraído, sendo alienado, sem construir nada. É isso. Simples as coisas, assim. Mas é difícil, porque a gente fica sempre na... É que normalmente são pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente gosta, e a gente tenta olhar, né? Tenta, pô, mas olha, se você for por aqui vai ser legal, né? Veja, ó, tá dando certo. Mas, né, não adianta. Eu tô bem nessa. Assim, a mesma coisa a gente tem os exemplos, às vezes, assim, com os nossos colaboradores lá. Eu sei que, cara, assim... Eu vou falar uma vez, a gente vai trabalhar no feedback, né? Todo o nosso pessoal. Cara, se ele quiser, ele vai se movimentar. Mas se ele não quiser, ele não vai. Então não adianta. Isso faz parte do propósito dele? É isso que ele quer? Ele tá feliz aqui com a gente? Né? Então, ponto. Né? Tem coisas que a gente já tem aprendido nesses anos todos, né? E os sinais, né? A gente fala sempre, isso é um sinal. Né? Sinal em todas as situações, sinais na hora que a gente vai vender um projeto para um cliente,
começa a acontecer alguma coisa, ó, os sinais, né? A gente sempre fala, né, entre a gente, olha os sinais. Será que é o momento de vender? Será que é isso mesmo? Ou a gente tá contratando alguém e tá acontecendo alguma coisa. Olha os sinais, Você né? já percebeu também uma coisa que vai... Olha que loucura esse episódio, que vai linkar agora. Como é que a gente consegue perceber os sinais? Só quando a gente tá presente. Sim. Atenção. Se a gente não tá Sim. aqui, ó, se eu não No estivesse agora, né? prestando atenção que você tá com esses papéis já aqui, se eu já não tô vendo o relógio e eu te prometi 1h30. Tipo, mas Sim. assim, é estar aqui, Tranquilo, entendeu? Né? sim. Sabe, mas os sinais você só capta quando está. E as pessoas, elas estão sempre vivendo ou no passado ou no futuro, perde os sinais. Porque Perde. um, Você não um tá papo aqui, né? ainda para acrescentar, voltando na lei da atração, também é sobre isso. Tem que pedir. O primeiro passo é pedir. Mas só pedir não basta. Sim. Primeira coisa é pedir. Tem que pedir. Mas só pedir não basta. E muitas vezes o que você quer, o que você mentalizou e pediu, depende de mais coisas. E o universo, ele engrena. Ele põe ali algumas coisas, mas tem algumas ações que você tem que tomar. Via sinais. Vai Isso dizer que aí, não é vai muito ficar isso, atento a né? essas- Só que você tem que estar ali, ó, presente pra ver o detalhe de assim, pô, eu falo muito também sobre, né, às vezes a gente não sabe por que coisas acontecem na nossa vida, mas depois a gente entende. Olha o exemplo nosso aqui nessa mesa, né, Cris? Tipo, eu não sabia direito o que ia acontecer, mas eu falei, cara, a Cris, eu achei, admirei, eu falei, cara, massa, eu virei Legal. fã, vou ir atrás, seguir no Insta, pá, tava ali, eu falei, cara, eu no podcast vai dar, convidei. Mas agora a gente vê de algo que foi, só que é tudo via atitudes, ações que a gente fala. Eu tive que tomar uma Movimento. ação, movimentar, fazer, Sim. né? Cris, você já Exatamente. pensou em divulgar a sua empresa no Times Square, em Nova York? Naquele telão? Não? Não. Eu já sei onde ele vai chegar, né? Nós vamos divulgar a nossa. Isso aí. E vai aparecer todo mundo ali, ó. Olha aí, ó. Na verdade, vocês vendo esse episódio já foi, mas se a Cris entrar, a gente faz mais um. Porque tem que pedir, né? Ah, é, isso aí. Não, bem interessante. E ainda nós vamos gravar lá da rua as pessoas e o telão com a nossa propaganda. Muito bem, estamos juntos aí. Vai ser um negócio de gênio essa história aí. Muito Essa bom. ideia do KJ foi Que legal, olha aí, ó. sensacional. Ó, Tá cara, mentalizando e Eu vou- trabalhando vou- pra ela. vou te mandar depois, mas assim, Manda a sim. ideia era o quê? O Próximo Provavelmente começou com um projeto, piloto, testando. Uhum. Cara, o nosso primeiro episódio foi com essa webcam aqui, ó. Vamos lá, Sim. vamos fazer, vamos testar. E, meu, a gente tá construindo, tá indo passo a passo. E a gente teve uma mudança agora recentemente para uma nova etapa, mais Uhum. um processo, vai ter vários. E nessa nova etapa a gente falou, cara, a partir de agora, por isso, a gente não tinha Insta antes, a gente não tinha nada, era Sim. só o episódio no YouTube, tranquilo. A gente começou agora com essa nova etapa. E agora a gente vai fazer um negócio para os nossos patrocinadores, que a gente chegou com uma proposta nova para eles. E a gente falou, vai ter muitas coisas legais que até nós nem vamos contar. E uma delas agora dá pra falar aqui, porque eles já vão ter visto, né? Até o dia do episódio. Não, mas- Eles vão aparecer lá na Times Square. Que agora, show! Pra Supermind com Que o show. pessoal. Não, e essa ação, assim, eu até parabenizo vocês, porque, assim, você trabalhar com podcast, na verdade, você trabalhar conteúdo, né? Quando você trabalha com conteúdo, é desafiador, né? Porque você precisa alimentar com assuntos que são interessantes ao maior público possível, né? Para você atender. E toda semana você pensar, olha, quem vai estar aqui essa semana? Como que eu vou organizar isso? A gente tem o nosso marketing interno lá e eu sei o quanto a gente apanha para fazer isso acontecer. Faz acontecer, acontece. Nosso marketing, gosto, a equipe lá é sensacional também, né? Mas é desafiador. Né? Desafiador, não é algo assim, tá aí, tá pronto, se achar as pessoas para falar, se conseguir construir o conteúdo, a inteligência artificial está nos ajudando muito, né? Eu Nossa, acho ela é isso sensacional. fantástico, é incrível assim, o que a gente consegue fazer, mas precisa das pessoas. Exatamente. Né? Eu acho que Sempre esse no é o final, desafio, né? cara, eu sempre falo, no final da conta, no final, o igual pessoa. Pessoa. No final da parada é pessoas. É pessoas. Aham.
Cris, eu te prometi 1h30, você já fica o Tranquilo. convite, tá? Que você vai ter que vir de novo, tá? E no terceiro Faço tem um questão. boleto, né? Mas vamos partir Show. para a reta final, porque ainda tem um pouquinho, porque a reta final é legal, Cris. Na reta Uhum. final do Prosper Mind, a gente vem aí nesses últimos episódios, a gente tá fazendo o seguinte questionamento. Uhum. É como uma mensagem final. Se você tivesse um outdoor em branco, né, que você pudesse colocar uma palavra, uma música, uma pessoa, um texto, uma frase, o que for, tá, para um outdoor que fosse visto por 8 bilhões de pessoas no mundo, o que seria? Caramba. Sim. É, assim, como uma mensagem final, assim, ó. Eu vou resumir tudo a uma frase só. Faça o melhor. Sempre o teu melhor. Não é o melhor que o Jorge espera de mim, não é o melhor que o Jean espera, ou que os meus colegas, meu esposo, enfim. O melhor que eu posso fazer. Então, sempre o melhor. E eu acho que quando eu me entendi, nesse momento, eu digo, o melhor sempre vai ser o meu melhor. Né? E se eu fiz aquele melhor que eu achava que era, cara, tem mais. Dá pra tirar um pouquinho mais. Dá pra ir um pouquinho mais. Então, acho que em tudo que a gente for fazer, em tudo, se a gente puder fazer o nosso melhor, ele vai ser recompensado. Sempre. Não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que eu resumiria dessa forma. Sensacional. Animal. E tu, Jorge Neto? Tem uma mensagem final hoje? Tenho. Nossas crianças precisam de mais atenção do que brinquedos. Então, reflita sobre como você tem passado tempo com seus filhos. Os nossos filhos precisam de mais atenção e menos brinquedos. Sensacional. E tu, KJ? A minha eu sempre tento, não é fácil com o meu TDAH, né? Eu tento pegar do episódio. E para pegar aqui do episódio, a minha frase de hoje seria assim. Na verdade, hoje vai ser uma dica. Exercite ou encontre um gatilho para estar presente. Tá? Encontre um Legal. gatilho para estar presente. Cris, como é Muito que te bem. encontram nas redes sociais? Seu perfil, se quer divulgar a empresa também, um pouco do que vocês Sim. fazem aí. Ah, legal. Vou falar um pouquinho para quem não conhece a Sancon, né? Isso que a tá... gente, ó, só pra mim pontuar, tava no roteiro aqui sobre isso, só que, né, o papo foi tão bom que eu não me meti. Sim. Eu falei, vou Não, deixar porque tranquilo. foi sensacional. Não, mas a Sancon é uma empresa focada em softwares para gestão empresarial, né? Soluções para gestão empresarial de modo geral, né? E a Pronos, que também é uma das nossas empresas do grupo, é focada em segurança de dados. Então, soluções para backup, soluções para hospedagem em nuvem, mais voltadas para segurança de dados, especificamente armazenagem. Qual que era outro ponto que você tinha pedido? Como é que te encontro? O que vocês fazem, mais ou menos? Se você quer divulgar a empresa ou você também. Você me encontra nas redes sociais como Cris Tonete com Y. Tonete é T-O-N-E-T, né? Também encontra a Sancon e a Pronos Tecnologia, Pronos com 2 N's, que são as duas empresas aí do grupo Sancon. Então, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? Então, aí são as principais redes que a gente utiliza aí. Perfeito. E você, Jorge Neto? Jorge Neto MM. Em todas as redes sociais. E eu, @KJ_ em todas as redes sociais. Cris, já saiba que você tem que vir de novo, tá? Já tá aberto o convite aí, de verdade, que papo, foi sensacional. Ainda bem que eu criei conexão com você. Saiba também que eu te admiro. Desde daquela vez que eu te vi, acho que foi na bancada lá da Feira Gera. Eu falei, cara, sou fãzaço. E obrigado mesmo pelo teu tempo. Ó, gente, não é brincadeira. A gente tá aqui na terça de tarde gravando aqui porque foi o horário que a gente encontrou, alinhamos a agenda. Inclusive, agradecimento pro Michel. Cara, Michel, você também, irmão,
Cara, você é foda, tá? Obrigado por estar sempre aí nesse projeto. Alinhando, a gente fez de tudo, alinhamos a agenda, estamos aqui, mas também obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por tudo que tu agregou e por ter aceito o convite, tá? Gente, eu fico muito grata, né? Realmente eu me preparei para outras conversas, mas que bom! E eu acho fantástico quando a gente consegue encontrar pessoas que a gente consegue falar sobre várias coisas, né? Sobre vários temas e assim, identificar que vocês também compartilham de algumas visões que eu também tenho. Então, fiquei bem feliz, foi bem gratificante esse tempinho aqui com vocês e volto com toda certeza. E assim, Quero estar junto lá na Times Square, né? Então Com tá certeza. aí, ó. Então fechou. então, assim, Cris, eu sou muito direto nas coisas. Esse é um episódio que eu ia 3 horas fácil. E eu sou Não. defensor de episódio de 1 hora. Mas esse eu ia 3 horas Aham. fácil. Que bom, fico verdade. feliz que a gente tenha Não. conseguido fluir, né? Eu gostei muito de você. Bacana, bacana Muito também. obrigado. Fui muito bem acolhida. Obrigada. Galera, pessoal que tá em casa, tá? Meu Deus, olha só, o episódio foi tão louco hoje. Pessoal, se você é a primeira vez que você tá vendo aí no YouTube, gente, se inscreve no nosso canal, pra nós fazer diferença. A gente mostra que tá, pra nós, a gente vê que a gente tá no caminho certo. Deixa um comentário se você tá escutando no Spotify ou mesmo no YouTube, achou da hora esse episódio, fala, pô, tal pessoa precisa ouvir isso. Manda o link para as pessoas, compartilha aí nas redes sociais, dá essa mão pra gente, para nós faz muita diferença. Aos nossos patrocinadores também, tá? Muito, muito obrigado. Agora vocês já sabem, já vão ter visto que vocês apareceram no Times Square como uma das nossas primeiras ações aí do novo projeto. Mas muito obrigado também pela parceria, você que está em casa aí, muito obrigado pela audiência. Ou na academia, ou treinando, ou correndo, né? Porque podcast é assim, né? Ou no carro, ou dirigindo, ou, né? Mas muito obrigado pela audiência. Cris, muito obrigado. Jorge Neto, que projeto, é nóis. Obrigado Valeu. pela parceria. Tamo junto. Pessoal, fiquem com Deus e até mais. Até mais. Obrigado.